Depois que a irmã dela morreu, seus pais a expulsaram, porque ela havia perdido sua utilidade. E ela escolheu pular de um prédio alto, acabando com sua vida, mas quando ela abriu os olhos novamente, ela se perguntou por que não sinto dor. Ou é assim que a morte deve se sentir? Naquele momento uma empregada puxou as cortinas, a luz brilhante do sol iluminando seu rosto. Lady Selena, você finalmente acordou. Olhando para as 3 pessoas ao seu redor, a mulher levou 3 segundos para aceitar a realidade. Ela havia transmigrado para um livro. Ela agora era filha de um duque. Uma vilã com beleza, mas sem inteligência. Doente e destinada a morrer jovem, Selena. Ela não conseguia entender por que Deus daria a alguém que buscava a morte outra chance na vida. Ela estava verdadeiramente cansada de viver em sua vida anterior. Ela era uma órfã, depois adotada por pessoas bondosas. Ela pensou que era o paraíso. Mas então seus pais adotivos tiveram seu próprio filho. Sua irmã nasceu fraca e doente. E a partir de então, sua vida consistia apenas em ficar ao lado da cama de sua irmã, sendo uma pessoa útil para comer com ela, brincar com ela e sorrir para ela. Mesmo assim, seus pais adotivos ainda culpavam a doença de sua irmã nela, espancando e repreendendo-a todos os dias. Então, diante do renascimento, Selena escolheu ficar na cama, encontrar uma posição confortável, e apenas viver assim por enquanto. Quando fosse a hora de morrer, ela morreria. Afinal, ela não tinha desejos, mas na história original, a dona deste corpo era muito gananciosa. Ela estava com inveja de seu irmão, Aaron, que poderia herdar o título. Então ela envenenou a namorada de seu irmão. No final, ela foi jogada na prisão, morrendo miseravelmente sozinha em sua cela, sem ninguém ao seu lado quando morreu. O arrependimento da original apareceu até nos sonhos de Selena, pensando que ela teria que viver neste corpo emprestado. Ela decidiu cumprir o desejo da pessoa falecida, antes de morrer, encontrar 2 pessoas dispostas a comparecer ao seu futuro funeral. Mas enquanto comia e tomava sol, ela se arrependeu novamente. Isso era muito trabalhoso. Ela sequer iria lembrar quem veio se despedir dela. Após a morte, não. Ela não lembraria, então deveria apenas desistir. De repente, sons próximos chamaram sua atenção. Os barulhos metálicos ali perto estavam altos demais para ela dormir. Então Selena se arrastou para frente, querendo ver quem estava fazendo a confusão. Quando ela chegou, descobriu que era um homem praticando esgrima. O homem tinha cabelos prateados e esvoaçantes, e estava agora encharcado de suor, respirando pesadamente. Selena não esperava encontrar o homem. Por acaso, Selena imediatamente quis fugir, mas encontrou seu cabelo preso nos galhos das árvores. Ela não teve escolha a não ser pedir ajuda ao homem, que o nome estava na ponta da língua. Mas ela não conseguia se lembrar como ele se chamava. Naquele momento, o homem que a viu tomou a iniciativa de cumprimentá-la, e pediu desculpas por não reconhecer a filha do duque. Selena generosamente disse que não importava, e rapidamente pediu para ele ajudar a desembaraçar seu cabelo. Isso era mais importante. O homem ficou atônito por 3 segundos. Então riu alto pensando consigo mesmo. Ela parecia muito diferente dos rumores. Então ele se agachou, aproximando-se da mulher, separando cuidadosamente seu cabelo, pouco a pouco dos galhos, olhando para o perfil relaxado da mulher enquanto ela bocejava. Ele se sentiu estranhamente encantado. Ele tinha ouvido que a mulher tinha uma personalidade difícil, e cobiçava a posição do duque, para separar seu irmão da princesa. Ela avisava a princesa em todos os lugares, mas agora, parecia que ela não era tão detestável quanto ele pensava. Naquele momento Selena abriu os olhos, vendo que o homem havia terminado. Ela o agradeceu educadamente. De repente, teve uma ideia brilhante. Ela lembrou que na história original, o protagonista masculino se apaixonou pela protagonista feminina durante o inverno, quando a protagonista feminina tinha 19 anos. Depois que a protagonista feminina Ariel terminou completamente com seu irmão, de coração partido, ela se apaixonou por ele. Então, neste momento, os sentimentos do protagonista masculino pela protagonista feminina deveriam ainda ser apenas amigáveis. Interação entre amigos. Por que não fazê-lo um de seus amigos? Porque Selena pensou no desejo da dona original, de ter alguém a acompanhar em seu funeral quando ela morresse. Se até mesmo o protagonista masculino pudesse despedir-se dela, então sua morte não seria tão trágica. Então ela se aproximou gradualmente do homem. Lucas, você gostaria de ser meu amigo? O homem ficou perplexo com esse pedido de amizade. Sua boca está tão perto da minha, só para perguntar sobre ser amigos. Ele recusou sem pensar. Sinto muito, não posso fazer isso. E eu não sou chamado de Lucas, eu sou Lucas. Após ouvir isso, Selena simplesmente respondeu.
tudo bem, e deu uma batidinha na poeira de si mesma antes de sair, mas a caminho de volta para seu quarto. A palavra amigos a lembrou de sua vida anterior. Em sua vida anterior, cuidar de sua irmã. Ela não tinha amigos, sua mãe até a culpava. Sua irmã já é tão miserável, e você ainda está pensando em fazer amigos. Enquanto memórias surgiam, Selena de repente sentiu que tudo era sem sentido. Ela subiu na torre do sino, pensando que poderia acabar com tudo pulando daqui. Quando estava prestes a saltar, de repente, um par de mãos a agarrou e a puxou para um abraço. Selena abriu os olhos para ver a testa profundamente franzida de Lucas, percebendo que seu plano de suicídio havia sido interrompido. A mulher murmurou que doía. Só então, o homem percebeu que havia usado força demais, mas quando ele soltou seu aperto, ele fez a mulher cair de novo em seu bumbum. Então eles se olharam e Selena lhe perguntou: "Você estava me seguindo", mas o homem estava preocupado com: "Por que você quer morrer? Poderia ser que você não conseguisse superar a rejeição." Nesse momento a mulher percebeu que ele havia entendido errado, embora fosse compreensível. Afinal, ele era o protagonista masculino do romance. Bonito e confiante, nada de errado com isso. Então ela explicou que não era isso. Mas o homem não acreditou nela, perguntando para que então instantaneamente. A expressão de Selena escureceu. Nosso relacionamento não é bom o suficiente para discutir essas coisas, então ela cambaleou para ficar de pé, enquanto dizia novamente que seu salto não tinha nada a ver com ele. Mas quando ela chegou nas escadas, olhando para todos aqueles degraus, ela ficou preocupada novamente. Ela lançou um olhar para o homem ao seu lado, sinalizando para ele sair rápido, para que mesmo que tivesse que rastejar para baixo, não seria embaraçoso. Mas o homem entendeu errado, significando que ele a pegou no colo como uma princesa. "Eu vou te levar de volta, caso contrário. Se eu te deixasse aqui, você poderia não chegar em casa até a noite." Mesmo que a Selena não quisesse incomodá-lo, ela ainda menos queria se incomodar, andando assim. Ela realmente adormeceu nos braços do Lucas. Mas, como o homem apareceu lá para salvar a mulher? Naquele momento crítico, o sexto sentido, com a percepção aguçada do homem na mulher, ele havia detectado uma aura particular. "Estou cansado de viver, quero morrer." Depois que ele carregou a mulher de volta para o quarto dela, a família do Duque, ao saber de toda a história, ficou de coração partido. Embora Selena fosse uma completa vilã, seus pais valorizavam sua filha, e seu irmão também era um protetor obcecado pela irmã. Na história original, não importava o quanto sua irmã atormentava sua namorada. Seu irmão nunca a culpou uma vez. Depois de um tempo, Selena acordou, e o médico perguntou a ela por que ela queria morrer. "Porque eu simplesmente acho tudo irritante." A resposta da Selena fez o médico entender que a mulher deve estar doente. Ele analisou seriamente para a família do Duque. Parece que, depois que a filha do Duque caiu das escadas e perdeu a memória, ela desenvolveu uma doença mental. Agora ela é apenas uma casca vazia, sentindo que a vida não vale a pena ser vivida. Não há método de tratamento. Só podemos deixar a natureza seguir seu curso. Sugiro que a família do Duque a vigie constantemente, ou ela pode tentar suicídio novamente. O Duque segurou a testa e olhou para cima, tentando não deixar as lágrimas em seus olhos caírem. Então o velho pai fez um pedido. "Lucas, confio a proteção da minha filha a você." O homem acenou simbolicamente. Além do irmão do Duque, Aaron também confiou seu amigo. "Embora eu também queira ficar ao lado dela, estou preocupado que minha companhia possa causar mais dor a ela." Lucas deu um tapinha no ombro do amigo, dizendo para ele ficar tranquilo. Lucas, que veio de uma família de barões pobres, pôde frequentar a academia, graças à ajuda do Duque. Então, tendo permanecido ao lado de Aaron todos esses anos, ele pôde ver muito claramente o quanto Selena, com sua forte inveja e necessidade de competir com seu irmão em tudo, odiava Aaron. Então, nos dias seguintes, a mulher viveu uma vida onde até mesmo o sono foi monitorado apenas. Ninguém sabia disso. Ela definitivamente não era a dona original deste corpo, tendo sido uma pessoa ferramenta para sua irmã doente. Em toda a sua vida anterior, ela queria morrer, mas se transmigrou para um livro. Ainda queria morrer, mas foi salva por alguém deitado na cama. Ela suspirou, tão entediante. Não há telefones, computadores, tablets ou romances aqui, eu não deveria ter falhado. Não faz mal, eu definitivamente encontrarei outra chance. Neste momento, o homem loiro ao seu lado chamou sua atenção. Ela lembrou que na história original, a dona original, que estava cheia de crimes, foi enviada para a prisão pelo protagonista masculino e o personagem masculino de apoio, trabalhando juntos. E esse homem loiro era aquele personagem masculino de apoio.
Pensando nisso, Selena não conseguiu mais dormir, com medo de que esse cara pudesse emboscá-la. Embora quisesse a morte, ela queria morrer sem dor. Mal sabia ela que o homem loiro, Aiden, estava de fato a olhando sem expressão. No passado, a rotina diária de Aiden ao acordar era levar surras, abandonado por seus pais. Ele só podia ser um pequeno mendigo. Mas a garota apareceu. Você é muito bonita. Você quer vir comigo? A garota era como um raio de luz, fazendo pensar que havia encontrado um porto seguro. Posso sobreviver agora. Ele decidiu que nunca soltaria aquelas mãos, mesmo que isso significasse a morte, mas seu sonho foi destruído. A garota tinha o rosto de um anjo, mas uma personalidade terrível. Ela o pegou, apenas para tratá-lo como um cachorro para descarregar sua raiva. Toda vez que o irmão Aaron recebia elogios, a garota perdia a paciência com ele. O garoto não entendia. Ela tinha sorrido para ele inicialmente. Aiden, você só pode me ouvir de agora em diante. Onde quer que eu vá, você deve seguir. Mas mesmo assim, Aiden nunca guardou rancor da garota. Se não fosse pela senhorita, eu teria congelado até a morte na beira da estrada. Espere, pelo menos eu tenho um espaço que me pertence aqui. Até que ele tivesse 17 anos. Ele de repente teve um certo pensamento. Por causa desse pensamento, ao enfrentar a senhorita que havia perdido a memória, ele sempre se distraía. Será que ela realmente não se lembra de nada? Eu ainda tenho que fazer isso. Os pensamentos internos do homem passaram completamente despercebidos pela mulher. Ela ainda estava imersa na dor de ser monitorada todos os dias e Lucas vinha todos os dias, ou a observando ou a acompanhando em caminhadas. Selena estava completamente sobrecarregada, e durante uma de suas caminhadas, ela realmente encontrou seu irmão Aaron. Aaron tomou a iniciativa, mas cumprimentou sua irmã cautelosamente, perguntando se ela estava se sentindo melhor. Vendo o homem assim, Selena não pôde deixar de reclamar sobre a proprietária original. Quão obstinada e irrazonável ela deve ter sido, para deixar um trauma psicológico tão profundo em seu irmão. Ela perguntou ao irmão se ele queria caminhar juntos. Aaron ficou atordoado por 3 segundos. Esta era a primeira vez que sua irmã falava gentilmente com ele e ele concordou sem pensar. Então Selena dispensou o homem atrás dela, e caminhou lado a lado com Aaron pelo caminho, ladeado de flores de cerejeira. Infelizmente, apesar de serem parentes de sangue próximos, eles conversaram de forma vaga. Era só como você está. Bem, obrigado. E você neste momento? Selena disse de repente. Ela realmente se lembrou de alguns eventos passados, como ela costumava odiar seu irmão. Depois de dizer isso, ela se inclinou profundamente para o homem. Me desculpe por te tratar tão mal antes. Me desculpe, irmão. Eu realmente peço desculpas a você. Eu também quero te pedir um favor. Diante da desculpa de Selena, a primeira reação de seu irmão foi: você não está pensando em morrer de novo, está? Aaron amava muito essa irmã e ansiava por seu amor quando não conseguia obtê-lo. Ele ficou observando suas reações. Isso fez Selena olhá-lo e involuntariamente pensar em si mesma. Antes da transmigração, ela realmente queria dizer a ele: desista de suas expectativas. Pessoas que não te amam não vão mudar até o fim. Mas ela não disse isso. Em vez disso, ela perguntou ao irmão se poderia conhecer sua namorada, a princesa. Ela também havia causado problemas para a princesa antes. Ela esperava se desculpar pessoalmente com ela. Mais tarde, acompanhada pelo irmão dela, Selena conheceu a protagonista feminina do romance, a princesa Ariel. Ela era realmente bonita, e estava de pé no mesmo quadro com seu irmão. Eles pareciam perfeitos juntos. Selena se levantou e fez uma reverência. 90 graus. Peço desculpas pela minha falta de educação anterior. Nunca mais farei isso. Em vez disso, eu realmente quero abençoar vocês dois. A princesa entrou em pânico, sem saber como responder naquele momento. Aaron secretamente segurou a mão dela, olhando para ela, com profunda afeição e confiança em sua irmã. A princesa imediatamente entendeu. Obrigada, Lady Selena. Após este incidente, seu irmão e a princesa ficaram noivos. Na história original, os dois se separaram antes que pudessem realizar uma cerimônia de noivado. Deitada na cama, Selena suspirou. Afinal, que apenas um pedido de desculpas é suficiente para resolver muitas coisas. Mas já que meu irmão está prestes a ter seu dia feliz, eu deveria adiar minha morte um pouco. Na verdade, depois de tanto tempo transmigrando, ela ainda não conseguia se adaptar, e estava constantemente se preparando para a morte. Afinal, viver era muito problemático para ela. Mas pensando no pedido da dona original, de ter alguém ao seu lado ao morrer, e na bondade que ela sentia das pessoas aqui, ela só podia tentar limpar a bagunça, pedir desculpas quando necessário, e se distanciar quando necessário.
A primeira pessoa de quem se distanciou foi o protagonista masculino, Lucas. Selena não gostava dele. Ela sentia que ele era apenas superficialmente cavalheiresco, mas astuto por dentro. Você deveria sair e caminhar mais. Senhora, por favor, entenda minha preocupação com você, senhora. Mas cuidar dela era claramente um trabalho arranjado pelo Duque. Não havia necessidade de agir tão convincentemente. Diariamente fazendo lembretes gentis para dormir cedo, levantar cedo, comer bem e exercitar-se. Pensando nisso, ela disse a Lucas: você pode voltar primeiro, pare de agir como um homem preocupado. Eu consigo ver através disso, e acho muito desconfortável. Então ela levou Aiden embora sem olhar para trás, observando sua figura se afastar. O homem não pôde deixar de sorrir. Ela realmente notou, na verdade. Lucas originalmente não tinha bons sentimentos por Selena, fingindo se preocupar com ela, e correndo diariamente para mostrar preocupação. Era tudo para deixar o Duque seu amigo à vontade. Ele não esperava que ela detectasse tão claramente que toda a sua bondade para com ela era falsa. Embora ela tivesse se tornado fria, ela era mais interessante do que antes. Interessante o suficiente para chamar minha atenção. Depois de se livrar de Lucas, a mulher foi com Aiden comer doces. Ela sabia que o homem ao seu lado também tinha sua própria agenda, mas ela ainda se sentia mais à vontade com Aiden. Pelo menos esse garoto era mais ingênuo do que Lucas. Um truque simples exporia suas emoções. E de acordo com o romance, ele era uma pessoa diligente e bondosa. Deve ter sido o dono original, que o empurrou longe demais, fazendo-se tornar sombrio. Na verdade, se aquele incidente não tivesse acontecido, Aiden não teria tido aquele pensamento. Ele poderia ter continuado a olhar para essa luz em seu coração. Caso contrário, ele não teria perdido em pensamentos. Selena casualmente deu uma mordida no bolo, e sua expressão mudou levemente. Aiden percebeu essa mudança em seu semblante. De repente, ela parece mal. O que há? Descobriu que era um bolo de chocolate, que instantaneamente fez a mulher cair na armadilha das memórias. Em sua vida anterior, o único sabor de bolo que ela conhecia era chocolate. Aquele era o bolo favorito de sua irmã, mas ela o odiava. Ainda assim, ela ainda o comia junto com todos os outros, porque queria ganhar o amor de seus pais, querendo se tornar da família deles. Mas agora Aiden, eu odeio bolo de chocolate. Ela finalmente pôde dizer essas palavras. Ouvindo isso, Aiden imediatamente trouxe a ela bolo de morango. Senhorita, eu vou comer o bolo de chocolate a partir de agora. Qualquer coisa que você considere intragável, apenas me dê, eu vou comer. Como poderia um doce adorável se tornar? Na história original, Aiden era um coração puro, um cachorro leal. Ele é o tipo de pessoa que, ao ver a dama vestindo um roupão, ficaria ruborizado, mas também nutria intenções assassinas. Preparando-se para encontrar a oportunidade certa para matar a mulher, foi Selena quem o trouxe de volta. Aquelas mãos que Selena estendeu eram as que ele nunca quis soltar nesta vida. Mesmo quando a senhorita o usou como um desvio para a raiva, ele estava disposto a suportar isso. Mas aos 17 ele de repente sentiu que esses dias de ser espancado e repreendido não eram diferentes de mendigar nas ruas antes. E coincidentemente naquele dia, Aaron voltou de se formar como o melhor aluno da academia. Ao saber dessa notícia, a senhorita estava tão brava que queria arrancar o telhado. Se você não tem a habilidade de me ajudar, não fique aí sendo um estorvo. Por que você não está falando? Você também ficou surdo. A dor já não parecia dor. O sangue escorria pela sua bochecha. Ao ver o sangue, a senhorita também entrou em pânico. Mas embora seu coração estivesse partido, ele ainda sorriu para confortar a senhorita. Você está bem, senhorita. Estou bem, mas isso deve ter te assustado. Eu devo sair primeiro e chamar outra pessoa para te atender. Tudo bem, a gota d'água. É sempre a última. Aquele dia mudou Aiden. Ele se sentiu injustiçado, ele estava bravo. Ele sentiu que a luz em que acreditava havia se tornado nada. A semente de querer matar a senhorita foi plantada nesse momento. Mas por que ele estava chorando nesse momento? O poder mágico selado dentro dele despertou. Ele na verdade tinha linhagem de mago neste país. Pessoas que podiam usar magia eram todas poderosas. Essa descoberta imediatamente lhe deu confiança. Devo usar esse poder para matá-la. Então Aiden escondeu esse assunto. Ele originalmente pensou que só precisava esperar o momento certo. Mas a senhorita de repente perdeu a memória e se tornou diferente de antes. Depois de terminar os doces, os dois voltaram para o quarto, e ele ouviu a conversa dela com Lucas. Do lado de fora da porta, Lucas disse que ele era um servo, e que tê-lo acompanhando em ocasiões formais seria motivo de risadas por outros nobres. Mas ao ouvir isso, as palavras da senhorita carregavam zombaria.
O sistema de classes entre os nobres é realmente desprezível. Somos nobres e também somos desprezíveis. Aiden não podia acreditar que essas palavras vinham da senhorita Selena. Isso fez seu desejo de matá-la vacilar. Sua luz retornou nesse momento. A senhorita recusou a companhia de Lucas. Antes da cerimônia de noivado do irmão. Tenho outras coisas para fazer. Você saia primeiro e chame Aiden para mim. Então Selena levou Aiden, para cumprimentar e parabenizar cada membro da família. Ela primeiro encontrou seu irmão. Parabéns pelo seu noivado hoje. Apenas esta uma frase trouxe lágrimas aos olhos do irmão dela. Então ela foi ao banheiro da princesa, para se aconchegar com sua futura cunhada. Finalmente ela ficou em pé do lado de fora da porta do duque e da duquesa, hesitando após ter se transmigrado por tanto tempo. Selena nunca havia chamado eles de pai ou mãe. Talvez a culpa fosse pesada demais. Ela sempre sentiu que o corpo foi roubado. Se esse casal que mimava a filha deles soubesse que ela não era a proprietária original, quão desolados eles estariam. Mas ela ainda assim bateu na porta. Ao ouvir que ela tinha chegado, a duquesa imediatamente a abraçou, surpreendendo tanto Selena. Ela não ousou tocá-la neste momento. O duque também saiu, elogiando sua filha por ser tão admirável. Seu irmão estava fazendo uma cerimônia de noivado, e ela estava andando por aí parabenizando a todos. A voz calorosa e os olhos adoradores fizeram Selena ficar em silêncio. Ela nunca havia possuído essas coisas. Ela entendeu que o amor do duque e da duquesa não era para ela, mas neste momento ela estava cobiçando isso. Pai e mãe, obrigada por me tratar tão gentilmente. A verdadeira dela foi abandonada na infância, e depois viveu como uma sombra dos pais adotivos. Filha, depois que sua irmã morreu, ela foi abandonada novamente e estava curiosa. Como era receber amor dos pais? Então, mesmo que ela pudesse ficar apenas neste abraço, por um segundo, ela estava satisfeita. Mas depois de fazer tudo isso, ela condenou ainda mais a proprietária original. Selena, com o que exatamente você estava insatisfeita? Tudo que eu não me atrevo a esperar, você teve. De repente ela perguntou a Aiden se ela já havia machucado ele. Após um momento de confusão, Aiden admitiu. Essa resposta forçou Selena a encarar a realidade. Não importava o quanto ela tentasse fazer as pazes. Os pecados da proprietária original ainda estavam lá, perdida em pensamentos. Ela não prestou atenção e perdeu um passo, descendo as escadas olhando para Aiden, que parecia tanto em pânico quanto infinitamente triste. Selena aguardou o julgamento do destino. De repente um círculo de luz a cercou, e ela desceu lentamente do ar. Aidan havia convocado mágica. Não tenha medo, senhorita. Você está seguro agora, Aidan, porque você me salvou. Ela sabia que este homem que ela havia torturado acabaria escolhendo traí-la. A pergunta de Selena confundiu Aidan. Naquele momento uma empregada que passava descobriu a cena. Selena mentiu que estava tonta. E felizmente Aidan a apoiou. Após voltar para seu quarto, ela esperou Aidan encontrar uma empregada para ajudá-la a se vestir. Novamente no caminho como Selena. Aidan também estava cheio de perguntas. Ele não entendia por que alguém, que costumava ser tão arrogante, agora tinha os olhos cheios de tristeza, e pensava constantemente na morte. Porque eu a salvei. Mesmo que eu tenha sido tratado assim o tempo todo, eu não deveria querer matá-la. De repente a imagem da moça caindo pelas escadas voltou à sua mente. O coração de Aidan de repente percebeu não. No momento em que vi a moça cair pelas escadas, meu coração também parou. Aconteceu que desde o dia em que ela estendeu a mão, independentemente do passado e futuro, ele nunca realmente esperou pela morte da moça. Então aos 17 anos, quando o pensamento de matá-la surgiu, as lágrimas que ele derramou ou a dor de enfrentar a perda iminente. Entendendo isso, Aidan correu para o quarto da moça. Ele queria perguntar a ela por que ela havia se tornado tão cansada do mundo. Ele queria dizer a ela que tudo o que ele queria era. Mas antes que ele pudesse falar, alguém atrás dele interrompeu. A cerimônia está prestes a começar. Eu vim para acompanhá-la, o perspicaz Lucas. Ao ver Aidan em silêncio, deve ter notado algo incomum, mas ainda assim mandou o homem sair para encontrar uma empregada, para preparar o vestido da mulher, não dando a ele a chance de falar. Aidan ficou em silêncio por 3 segundos, engolindo o que queria dizer, e se preparando para sair, mas Selena o chamou, perguntando se ele tinha algo que queria dizer. No entanto, Aidan negou, observando sua partida preocupada. O olhar de Lucas se tornou afiado. Em breve Selena se vestiu novamente. Entrou no local com Lucas, seu irmão, e a cerimônia de noivado da princesa começou oficialmente. Olhando para os rostos felizes dos recém-casados no palco, ela se sentiu um tanto incomodada, especialmente quando seu irmão sorriu para ela. Não sorria para mim assim porque eu não sou Selena.
Estou prestes a deixar este lugar. A cerimônia continuou, mas Selena se sentia muito cansada. Esta foi a primeira vez desde que se tornou Selena, que ela ficou em pé por tanto tempo. Ela só queria encontrar um lugar para sentar por um tempo, mas encontrou os amigos da dona original. Selena reconheceu a mulher de cabelo vermelho, Mia. Ela e a dona original foram uma vez irmãs muito próximas. Para manter um bom relacionamento com a dona original, Mia a seguia todos os dias, juntando-se a ela para intimidar a fraca, dando-lhe vários itens de luxo e edições limitadas, e a enchendo de elogios para deixá-la feliz. Tudo isso era meramente porque ela valorizava a origem da dona original, como filha de um duque, esperando que a dona original pudesse ajudá-la a se estabelecer na alta sociedade, mas ao se reencontrarem, o cara poderoso que ela uma vez bajulou havia perdido a memória, e não conseguia nem lembrar seu nome. Senhorita, talvez fossemos muito próximas antes, mas agora não me lembro. Então ter você tão perto me faz sentir pressionada. As zombarias ao redor me deixaram com a cara caída. Ela trabalhou tanto para chegar ao lado de Selena. Ela definitivamente não podia perdê-la. De repente teve uma ideia, chamando Aiden, que estava por perto. Vá me trazer um copo de água com limão. Então ela piscou para Selena. Na visão dela, essa mulher era naturalmente má. Sua amnésia era apenas temporária. Desde que fizesse algo de ruim, ela poderia despertar suas memórias. Nesse momento, Aiden voltou com a água com limão. Mia pegou primeiro a água com limão, então derramou deliberadamente. Oh não! O que eu devo fazer, meu vestido? Aiden imediatamente se curvou em um pedido de desculpas, mas Mia o cutucou com força enquanto o zombava verbalmente. Quanto vale o seu pedido de desculpas? Seu mendigo fedido. Já que você está comendo e se vestindo bem, graças à bondade de Selena, pelo menos faça seu trabalho direito. Seu bullying foi testemunhado por todos, mas ninguém se levantou nesse momento. A expressão de Selena havia escurecido, mas ela permaneceu em silêncio, até que Mia se tornasse cada vez mais excessiva. Ajoelhe-se e peça desculpas para mim. Você se esqueceu como fazer isso depois de tanto tempo. Obviamente tal humilhação não era a primeira vez. No final, Aiden sempre apertava os dentes e se submetia. Por favor, perdoe-me mais desta vez. Antes que ele pudesse terminar, um par de mãos puxou seu braço. Era Selena, seu tom gentil, mas firme. Levante-se, Aiden. Sua aparência deixou Mia em pânico. Isso não era o que ela esperava. Selena coçou a orelha, então deu a Mia uma bronca completa, acusando-a de causar problemas sem motivo. Mia, incapaz de acreditar que tinha sido abandonada, agarrou os braços da mulher explicando que eram amigas, que Aiden era apenas um brinquedo, e que ela estava ajudando a recuperar suas memórias. Mas Selena sacudiu suas mãos. Talvez tenhamos sido amigas uma vez, mas não agora. Lucas, que tinha estado observando em silêncio, se aproximou com um sorriso. O drama terminou quando Lucas apareceu. Senhora, você deve descansar primeiro. Você não parece bem. Isso deu um alívio à atmosfera estranha. Mas a atenciosa Selena, antes de sair, não esqueceu de levar Aiden com ela. Olhando para aquelas mãos diante dele, o homem entendeu que não poderia. Não queria e não poderia deixar ir mais. Independentemente do que acontecesse. Independentemente do passado ou do futuro. Seu mestre era ela neste momento. Selena também disse que como seu mestre era ela, então ele não precisava ouvir as ordens dos outros. Aiden sorriu gentilmente, explicando como ele poderia se atrever a recusar um pedido de nobres. A mulher parecia desdenhosa, em todo o império, exceto pela família real e sua família. Ela não era a chefe, como sua pessoa poderia ser manipulada por outros à vontade. Após dizer isso, ela até demonstrou no local, encolhendo os ombros e agindo de maneira boba, para fazer todos rirem. O público ficou em silêncio por 3 segundos. A princípio, todos não entenderam o que a filha do duque queria dizer. Então, explosões de risadas irromperam. Selena usou sua força para dizer ao homem que suas regras eram as regras. Se ela quisesse que essas pessoas rissem, eles teriam que rir. Pena para Mia, que agora estava rangendo os dentes de raiva e foi deixada para trás por seu pai no salão de banquetes. Mas após a cerimônia de noivado, Selena caiu em pesadelos sem fim. Em seus sonhos, a dona original chorava tristemente, aparentemente dizendo algo, mas Selena não conseguia ouvir uma única palavra. Ela estava muito confusa sobre por que o proprietário original, que havia feito tanto mal, tinha algo a ser injustiçado. Ainda assim ela estava chorando ao ouvir isso. A mulher chorou ainda mais ferozmente. Selena disse: assim que eu terminar de limpar a bagunça, eu irei imediatamente para onde ela está. Então ela se despediu do duque e da duquesa, levando Lucas junto para sair, procurando um lugar apropriado para cometer suicídio.
comparado à preocupação da criada. As emoções de Aiden eram obviamente mais complexas. Isso foi naturalmente observado pelo perceptivo Lucas. Ele se aproximou do homem. Preste atenção na sua gestão de expressão. Se você não quiser que os outros notem seus sentimentos. O rosto de Aiden imediatamente ficou vermelho. Ele não se atreveu a admitir isso. Lucas continuou a avisar. Isso não é apenas pela reputação da filha do Duque, mas também pela sua segurança. Ter seus pensamentos expostos quebrou o coração de Aiden. Ele não tinha medo de ser zombado pelo mundo. Mas se a moça também olhasse para ele com nojo. Não, eu não posso continuar assim. Nesse momento Selena estava sentada na carruagem, chegando na rua mais movimentada, saindo da carruagem, ficando entre a multidão. Ela imediatamente se sentiu enjoada e quis vomitar. Rápido, Lucas, me leve para outro lugar. Então ela se sentou sozinha sob uma grande árvore para esfriar, e a sensação de náusea melhorou um pouco, pensando cuidadosamente. Ela nunca havia viajado em toda a sua vida. Ela não esperava que estar em lugares lotados a deixaria tonta. Neste momento um par de mãos se estendeu. O toque fresco do lenço fez Selena estremecer. Ela viu Lucas meio agachado, usando cubos de gelo para esfriar seu rosto. Ele achou que ela estava com um golpe de calor, mas comparado a isso, Selena notou um detalhe. Você tem me chamado pelo nome, diretamente desde o começo. Isso não é inadequado, na verdade. Selena já havia notado esse problema há muito tempo, desde que ela o confrontou cara a cara, dizendo que ele não precisava agir como se importasse. Ele parecia ter se solto, não sendo mais tão formal com ela. Mas, isso não deveria significar perder boas maneiras e fala. Ele poderia chamar seu irmão pelo nome, porque eles eram bons amigos. Agora ele a estava tratando como uma amiga também, sendo tão casual de repente. Selena pensou em um amigo. Poderia ser que ele quisesse ser amigo de mim. Então ela perguntou diretamente: você quer ser amigo de mim? Lucas ficou atordoado por um momento. Então sorriu em resposta: você quer ser amigo. A cena do pedido de amizade da mulher sendo rejeitado. Não fazia muito tempo ainda estava vívida hoje. As coisas mudaram. Mas Selena também disse sem pensar: não importa. Ela afastou a mão do homem que continuava, limpando seu rosto, dizendo a ele para encontrar um lugar calmo a seguir. No novo local Selena estava muito satisfeita. Olha este prédio alto. Pular daqui com certeza garantiria uma morte completa. Mas o homem olhou para a mulher comendo doces, sorrindo encantadoramente. Ela é realmente interessante. De repente gritos de raiva vieram de perto. Ouvindo a confusão, ela se levantou sem hesitar. Se aquela pessoa balançar sua bengala em mim, você pode me ajudar a bloquear isso e ir embora. Selena não tinha mais expectativas para viver. Essa cena ainda a afetou. Isso a lembrou de si mesma quando criança sendo espancada, e de Aiden sendo espancado. Ela poderia morrer, mas aqueles que lutam para viver não devem ser intimidados. Então ela se posicionou na frente do menino que estava sendo espancado. Quando o velho viu que era apenas uma jovem garota, ele não a levou a sério. Neste momento Lucas apareceu. Apenas parado ali, o homem recuou. Ele explicou que tudo isso era porque o menino tinha danificado a carruagem da sua família. Os espectadores não conseguiam suportar suas mentiras. Era claramente o velho, dirigindo um grande carro em uma estrada pequena, agora causando problemas para a criança. Mas Selena viu sua bengala. A agarrou e com um estalo quebrou-a com sua coxa. Então ela disse despreocupadamente: pode ir em frente e chamar a polícia. Quando eles chegarem, eu vou denunciar que você bateu meu joelho com a bengala. Lucas ficou estupefato. Essa mulher era realmente boa em enganar as pessoas. Ela poderia fazer tais coisas sem mudar de expressão ou batimento cardíaco. Ela disse: se os homens podem tratar os outros dessa maneira, por que ela não pode fazer o mesmo? De repente a multidão começou a torcer por ela. Vendo que as coisas não estavam indo do jeito dele, o velho fugiu, sem esquecer de deixar uma alfinetada. Você espera e vê antes de sair. Selena se agachou para confortar o menino, dizendo que há muitas pessoas estranhas neste mundo, e que é preciso ter cuidado na vida. Mas Lucas, que era ainda mais observador do que ela, notou que seu joelho parecia machucado. Não está doendo, eu disse que poderia te ajudar, mas você acabou se machucando em vez disso. Selena admitiu que estava furiosa. Ela pediu a Lucas para levá-la para casa. Ela estava cansada, mas atrás deles, os bandidos estavam a apenas 3 segundos da cena. No entanto, o afiado Lucas havia notado desde o início. Antes de voltar para casa, eu preciso lidar com os ratos ali primeiro. Então ele bloqueou o caminho de Selena, puxou seu saquinho de dinheiro e disse: este é todo o dinheiro que eu tenho. Leve tudo e nos deixe passar quietamente por aqui, porque Selena está ao seu lado. Ele não quer entrar em uma grande briga.
Mas os bandidos ainda não estão satisfeitos. Aquela mulher, nós a queremos também. Isso deixa Lucas radiante. Uma chance perfeita para se exibir na frente da moça. Mas Selena o impede, lembrando que se as coisas saírem do controle, seus pais não a deixarão sair de casa nunca mais. Relutantemente, ele se segura, mas ao vê-lo recuar, os bandidos ficam ainda mais arrogantes, gritando enquanto avançam em direção a eles. Lucas permanece completamente calmo, segurando Selena, esquivando-se rapidamente com movimentos ágeis. A pobre Selena sofre com o aperto do homem. Ela mal consegue respirar, então durante uma breve pausa, ela pergunta se precisa ser nessa posição. Vendo seu desconforto, Lucas sugere que ela pare de envolvê-lo com os braços, e em vez disso estique-se para agarrar suas roupas, para resolver rapidamente a situação com os bandidos. Selena coopera com ele, sentindo sua cooperação. O olhar do homem voltado para baixo está cheio de sorrisos ocultos. Sob a luz atual, eles parecem se fundir em um só, enfrentando o ataque em grupo dos pequenos bandidos a seguir. Lucas resolve a batalha em apenas um segundo. Então ele olha para a mulher trêmula em seus braços. Seu rosto está encolhido como um bolinho, de nervosismo bastante adorável na verdade. Isso faz Lucas inconscientemente segurá-la mais forte. E só depois de um longo tempo ele a solta gentilmente. Fique firme, acabou. Agora me diga se você está tonta de novo. Neste momento, a mulher parece ter esgotado toda a sua energia. Ela só quer apressar-se para casa. Mas antes de dar 2 passos, ela desaba no chão com um baque. Lucas imediatamente entra em pânico. Selena, você está machucada, droga. Eu fui tão cuidadoso em te proteger. Mas quando a mulher se recupera e explica, eles descobrem que ela não consegue andar porque, depois de quebrar a bengala mais cedo, a patela dela se despedaçou. Lucas se estende para examiná-la, mas ouve a mulher gritar de alarme. O homem diz impotente, eu nem te toquei ainda. Selena, sendo excessivamente cautelosa, responde, com certeza vai doer se você tocar. Como eles podem avaliar a lesão agora? Neste momento, Selena agarra a barra de sua saia com força, e levanta seu vestido longo sozinha. Lucas imediatamente fica envergonhado, gaguejando seu nome, exigindo saber o que ela está fazendo, enquanto a mulher age completamente despreocupada. Você não precisa se importar, eu só quero olhar meu joelho. Selena nunca esperou que apenas usar o joelho para quebrar uma bengala realmente despedaçaria sua patela. Enquanto isso, Lucas, ouvindo suas palavras, grita, você não se importa, mas eu me importo. Você precisa ter a consciência de ser uma dama nobre. Mas quando sua atenção é atraída para seu joelho inchado, ele fica um pouco desolado. Não dói se você estiver machucada. Você deveria dizer isso honestamente. Enquanto estão conversando, de repente um homem aparece. Vendo um estranho se aproximar, a alerta do cavaleiro faz Lucas imediatamente se levantar. Para proteger Selena, ele pergunta o que o homem quer. O homem se apresenta, dizendo que seu nome é Ian e ele é um sacerdote. Ele explica que, embora suas habilidades não sejam particularmente boas, se a dama precisar, ele conhece as artes de cura. Embora Lucas mantenha uma atitude cética, Selena é muito gentil. Obrigada por estar disposto a me curar. Afinal, as artes de cura de Ian são bastante impressionantes. O osso despedaçado é instantaneamente restaurado. Selena mais uma vez expressa sua gratidão ao sacerdote. O dia passa rapidamente. Na viagem de volta à cidade, a mulher olha pela janela, perdida em pensamentos, enquanto o homem a observa perdido em pensamentos. Ele não consegue entender como alguém, que antes era tão arrogante e dominador, pode mudar de forma tão dramática, pedindo desculpas por seus próprios erros, mostrando ativamente bondade aos outros. Não importa quais sejam as circunstâncias, sempre prestam atenção aos fracos. Pode uma pessoa realmente mudar tanto da noite para o dia? É como se uma alma diferente tivesse sido injetada neste corpo. Mas o que mais preocupa Lucas é seu olhar. A maneira como ela olhou para a alta torre, mostrando claramente que ainda quer cometer suicídio. De repente Lucas sente uma dor no peito. Ele não consegue olhar para o pôr do sol. Isso só o mergulha em memórias sem fim. Memórias de um passado que ele não quer recordar. Embora Lucas tenha nascido na nobreza, sua família era muito pobre, felizmente. Seus pais se amavam e o mimavam também. Então Lucas ainda se sentia abundantemente feliz. Para ganhar dinheiro, seu pai escondia sua identidade nobre e saia para trabalhar cedo todas as manhãs. Mas a desgraça mira especificamente nos infelizes. Sua mãe contraiu uma doença grave. A família que mal conseguia se alimentar não tinha dinheiro para tratamento médico. Toda vez que o pequeno Lucas via o rosto pálido da mãe, seus olhos se enchiam de lágrimas.
Ele se preocupava constantemente que não pudesse ver sua mãe quando acordasse no dia seguinte para ganhar dinheiro. Seu pai decidiu ir em uma campanha no lugar de seu tio. Disseram que se eu fosse, eles cobrirão os custos de tratamento por 1 ano. Antes de partir, seu pai instruiu que ele cuidasse bem de sua mãe e que ele mesmo voltaria em segurança. Eu amo vocês dois. Mas apenas 4 meses depois que seu pai partiu, a família do tio quebrou a promessa. O pequeno Lucas chorou enquanto pedia dinheiro. Mãe está morrendo sem analgésicos. Mãe não consegue durar nem um dia. No final, ele conseguiu um pouco de dinheiro, mas também foi informado para não voltar aqui novamente no futuro. Na próxima vez que vier, vamos quebrar seus braços e pernas. Mas quando ele levou o dinheiro para a clínica, ele descobriu que essa pequena quantia não era suficiente para as taxas médicas. O médico se recusou a tratar sua mãe. Naquele momento, segurando o dinheiro, ele achava que ninguém se importava com minha mãe. Eu preciso correr para casa, eu devo cuidar bem da mãe. Mas quando ele voltou para casa, na sala escura, sua mãe estava realmente segurando firme, com seu último suspiro, esperando por ele. Ao ouvir a voz preciosa de seu filho, ela abriu suas pesadas pálpebras. Ela estendeu a mão para tocar o rosto do filho, mas assim que sua mão acariciou suavemente ele, ela começou a tossir sangue violentamente. Finalmente, em meio aos gritos angustiantes do filho, ela fechou os olhos para sempre. Naquele momento, o pôr do sol caía do lado de fora. A mãe estava morta, o pai não estava em lugar nenhum. O menino de 10 anos não podia pagar um caixão, e só pôde enterrar sua amada mãe, envolta em um tapete de palha, olhando para aquela fria lápide. A luz em seus olhos foi para sempre extinta. Mesmo depois de crescer, quando Lucas se tornou o cavaleiro mais forte do Império, matando pessoas tão casualmente quanto comer, sua fraqueza continuava sendo tanto risível quanto de partir o coração. Ver pôr do sol causava a ele uma dor insuportável. Felizmente, ele também teve sorte. Aiden conheceu a jovem enquanto estava com seu bom amigo, Aaron. Enquanto isso, na mansão do Duque, Aiden está pensando que o sol está prestes a se pôr, porque a jovem ainda não voltou. Ele esqueceu completamente sua promessa recente, de parar seus sentimentos românticos pela jovem. Vocês dois são completamente impossíveis. Eu não posso deixar a jovem descobrir isso e me odiar, mas consumido pela saudade. Ao ouvir o som de uma carruagem, ele pensa que é a jovem. Ele imediatamente abandona seu trabalho para as criadas, e corre para receber o retorno da jovem, mas o mordomo chega antes dele, e essa também não é a carruagem da jovem. Neste momento, um avô bonito usando óculos desce da carruagem. Os olhos de Aiden se arregalaram de espanto, olhando para o broche ornamental prateado em seu peito e seu uniforme azul. Seu companheiro ao lado exclama: são aqueles os magos do palácio. Quando o avô bonito passa por ele, ele também nota Aiden. Ele imediatamente vê o poder mágico fluindo dentro do menino. Ele mostrou os dentes e sorriu para Aiden, como se dissesse olá, mas ao se virar, ele lança um olhar significativo para trás. Um potencial bastante bom. Parece uma gema bruta esperando para ser lapidada. Observando suas figuras que se afastam, os olhos de Aiden estão cheios de anseio. Na verdade, quando seu poder mágico despertou, e ele aprendeu que podia controlar a magia, ele considerou ir à Torre Mágica, para perguntar se o aceitariam. Mas ele achou que seu poder mágico poderia não ser nada aos olhos deles. Então ele decidiu esconder esse assunto. A noite cai e Aiden se deita na cama se preparando para dormir, mas pensando no encontro do dia. Aiden não consegue dormir, ele se vira inquieto. Sua mente cheia de imagens de magos, e do avô bonito. Ele também notou o homem de óculos. Atrás do avô, ele parece ser um plebeu, assim como ele. Essa descoberta lhe dá um lampejo de esperança. Talvez eu também possa. Mas esse pensamento aparece apenas por um instante. Plebeus são diferentes de outros plebeus. Olhando para o uniforme de servo pendurado ao seu lado na cama. Ele é diferente de mim, então ele sai da cama, abre a janela, e contempla a lua brilhante diante dele. Pela primeira vez, Aiden se torna curioso sobre suas próprias origens. O poder mágico vem da lua. Não vem, então, porque eu possuo esse poder. Enquanto isso, Lucas também está perdido em pensamentos. Após acertar as contas com sua mãe falecida, ele não tinha para onde ir. Ele apenas ficou sentado na casa vazia o dia todo. Sentado por 7 dias consecutivos. De repente, a porta se abriu naquele dia. O pai de Lucas está de volta. No momento em que ele olhou para cima e viu seu pai, o pequeno Lucas, cujos olhos já estavam vermelhos de tanto chorar, explodiu em lágrimas. Pai e mãe. Mãe, ela. O homem segurou seu precioso filho apertado. Nesse momento, toda a mágoa e dor escondidas no coração do menino
transbordaram completamente. Ele chorou por muito tempo, mas de repente ele notou algo estranho. Pai, onde foi seu braço esquerdo? Depois disso, ele recebeu apoio do Duque. Acontece que o papai perdeu o braço enquanto salvava o Duque. Embora a família do Duque o tratasse muito bem, e ele sempre se lembrasse dessa bondade, disposto a servir com completa lealdade. Suas experiências de infância o fizeram usar uma máscara falsa, não confiando mais em ninguém, e ele também se determinou a sobreviver até o fim, neste mundo sujo. Justo então, seu bom amigo Aaron vem procurá-lo, expressando seu desejo de beber com ele, e discutir suas preocupações mútuas. Aaron pergunta a Lucas: você acha que minha irmã realmente desistiu do suicídio? Seu coração está sempre inquieto, acreditando que sua irmã poderia desaparecer a qualquer momento. Eu quero vê-la vivendo bem, relembrando os olhos vazios da mulher ao pôr do sol. Lucas balança a cabeça, mas agora, ele está mais preocupado com o padre, que encontraram durante o dia. Suas artes de cura eram nada menos que milagrosas, mas por que uma pessoa tão notável seria desconhecida por alguém? Aaron, no entanto, ele pensa que já que ele é tão capaz, talvez ele pudesse curar o coração partido de sua irmã. Então ele sugere que eles vão encontrar esse padre juntos. Após se despedir do amigo, Lucas observa o céu noturno, atordoado. Neste momento, ele vê Aiden parado sozinho no pátio. Parece que muitas pessoas estão sofrendo de insônia. Esta noite Aiden também nota seu olhar. Ele faz uma reverência profunda e se prepara para se virar e ir embora. Mas Lucas o chama para parar. Então pula da janela e se aproxima de Aiden. Ele indica que tem algo a lhe dizer. Ouça atentamente o que estou prestes a dizer. Amanhã vou viajar com Aaron. Durante esse tempo você deve cuidar bem da jovem senhora. Mas além de expressar preocupação, ele não se esquece de avisar novamente. E não tenha outras ideias. Aiden imediatamente se sente descontento. A segurança da jovem senhora é sua prioridade máxima. Ele precisa que Lucas se preocupe com isso. Talvez o antigo dele fosse apenas um filhote obediente, que obedeceria incondicionalmente às palavras da jovem senhora. Afinal, ele era apenas um escravo comprado. Como ele poderia se comparar a Lucas, que é um cavaleiro? Mas lembrando que a jovem senhora disse não muito tempo atrás: eu sou sua mestra, então você não precisa ser humilde diante dos outros. Ele indica que Lucas não precisa se preocupar. Aiden imediatamente se vira para ir embora. Mas Lucas o agarra. Essas palavras são muito importantes quando eu não estiver aqui. E a jovem quer sair. Você deve impedi-la. Mesmo que ela acabe saindo de qualquer maneira, nunca a deixe se aproximar da torre do relógio. Aiden diz a ele para soltar. Você está sendo ofensivo. Mas Lucas adota uma atitude de: você não vai embora esta noite a menos que concorde. Olhando intensamente para Aiden. Isso intimida Aiden com sucesso. Aiden recua a mão, enquanto indica friamente que entende. No dia seguinte, Selena se despede do irmão. O irmão mais velho disse a ela para se cuidar bem em casa. Voltará em 2 dias. Enquanto a mulher concorda verbalmente que não há problema, ela na verdade olha para Aaron com certa relutância. Ela pega a mão do irmão ativamente, o que leva Aaron a lágrimas de alegria. A irmã nunca foi tão gentil comigo, mas ele não sabe que esta é uma despedida final. Neste momento a mulher se sente profundamente culpada. Selena, que atormentou seu irmão, está morta no final. Esta falsa Selena também deve. Mas por favor nos perdoe. Então ela deseja ao irmão uma boa viagem, também esperando em seu coração que ele não seja mais o personagem masculino coadjuvante. Depois de se casar com a princesa, se torne o protagonista desta história. De repente, um par de mãos se estende. É Lucas, eu voltarei em breve. Fique em casa e cuide de si mesma. O comportamento de Lucas imediatamente enfurece Aaron. Aiden ao lado deles também está completamente sem palavras. Apenas Selena permanece calma, pensando que como ela está indo para sua morte, este também é seu último encontro com Lucas. Então ela também deseja sinceramente a ele uma boa viagem. Eu confio meu irmão a você neste momento. Aaron ao lado deles levanta silenciosamente uma mão, e então dá um tapa para separar os dois. Então agarra firmemente o pulso do amigo. Vamos rápido, Lucas. Pare de perder tempo com conversa. Mas após terminar suas palavras, ele ainda não vai soltar absolutamente. Não pode dar a esse cara nem a menor chance. Antes de sair, a expressão de Lucas se torna séria. Ele olha para Aiden através da mulher, sua boca se abrindo e fechando, pronunciando as palavras torre do relógio. Vendo que Aiden não responde, ele chama novamente Aiden. Lembre-se das minhas instruções. Estou confiando a filha do Duque a você. Desta vez Aiden se inclina respeitosamente. Por favor, fique tranquilo, mas ele ainda não entende. Porque o homem é tão obcecado pela torre do relógio.
fazendo com que ele se sinta muito desconfortável também. Mais tarde na estrada, Aaron continua olhando para Lucas. Ele está extremamente bravo com seu comportamento recente. Você, pessoa sem vergonha, o que quer dizer? Ao segurar a mão da irmã de alguém, mesmo eu, como irmão dela, consegui apenas segurar a mão dela. Com muita dificuldade, Lucas sorri brilhantemente, indicando que sua irmã eventualmente segurará as mãos de outra pessoa um dia. Ele nunca pensou sobre a chegada desse dia. Então, meio em tom de brincadeira, ele diz: já que vai acontecer de qualquer maneira, por que eu não levo a Selena embora? Ao ouvir isso, Aaron imediatamente explode. Você quer morrer depois. Olhando para o perfil do homem, ele se sente secretamente triste. Lucas, meu amigo mais precioso, embora eu arriscaria minha vida por você, a Selena é off-limites porque eu entendo sua solidão e raiva melhor do que ninguém. Você precisa de alguém que possa curar suas feridas. Mas a Selena precisa de alguém que possa fazê-la sorrir. Neste momento, passando pela torre do relógio, o humor de Lucas se torna pesado. Eu realmente odeio essa coisa, pode ser derrubada. Depois que Aaron e Lucas saem, Selena convida Aiden para sair com ela. Embora Aiden entenda que isso é apenas um passeio simples, ele não consegue suprimir a alegria em seu coração. Mas ele não sabe que hoje também é o dia em que a jovem vai para sua morte. Aproveitando que seu irmão e Lucas estão fora, ela quer aproveitar a oportunidade. Então ela primeiro finge organizar os convites para a festa do chá, por um tempo, decidindo escolher o mais adequado para escapar. No meio do caminho, toda vez que a jovem olhava para uma carta, ela mesma rasgava. Aiden está com muito medo de que as bordas afiadas do envelope possam cortar as mãos da jovem. Ele pega uma pequena faca e abre cada carta para a jovem. Uma por uma, a luz do sol cai naquele perfil bonito. Selena fica momentaneamente atordoada. Então rapidamente desvia o olhar. Ela escolhe uma festa com tema de rosas, usando a desculpa de sair para comprar um vestido. Para a festa, ela leva Aiden para fora. Antes de entrar na carruagem, ela dá uma última olhada ao redor. Seu coração está se despedindo. Adeus a todos. Obrigado a todos pelos esforços em meu nome. E obrigado, pais, por me deixarem experimentar como é ser amado. Mas eu, no final, não pertenço aqui. E eu realmente não tenho mais significado para viver. Depois de entrar na carruagem, ela fecha os olhos para descansar e reunir forças, ansiosa para pular da torre do relógio em breve. De repente, ela sente a luz do sol enfraquecer. Senhorita, você está acordada. Eu estava planejando te proteger do sol. Vendo Aiden lutando tanto para fornecer sombra, a mulher puxa a mão dele e o traz para seu lado. Isso é mais conveniente, não é? Você estaria disposto a continuar me protegendo do sol? Aiden está 100% disposto. A felicidade da jovem senhorita é sua missão. Neste momento, a mulher também se despede silenciosamente de Aiden. Em seu coração, seguindo o plano, eles vão à confeitaria. Selena quer escapar de Aiden aqui, mas assim que ela se levanta, o homem que estava anteriormente absorto fazendo o pedido, imediatamente para de fazer o pedido e a observa atentamente. A mulher se sente relutante. Se eu desaparecer assim, ele definitivamente não comerá nada até eu voltar. Pensando nisso, ela se senta de volta e o acompanha comendo seus doces favoritos. Com certeza, Aiden está tão feliz quanto uma criança. Para Selena, ela não gosta de coisas doces. Sua vida também não é doce. Então é hora de sair deste palco. Mas ela espera que antes de partir, ela não atrapalhe a rara felicidade de Aiden. Afinal, ele merece esse tempo de lazer. No entanto, ela nota que o homem agora parece um pouco diferente do que quando estava na mansão do Duque. Ele está muito mais alegre e relaxado. Então Selena pergunta o que ele quer fazer no futuro. Você vai ficar na mansão do Duque para sempre. Você não pensou em deixar este lugar. O homem está confuso com a pergunta. Na verdade, ele realmente havia pensado em ir embora antes. Mas agora ele não quer pensar nessas coisas. Eu ainda quero servir a jovem senhora. Pelo menos até que a jovem senhora se case. Aiden está muito claro sobre seus sentimentos pela mulher. E igualmente claro, que não haverá resultados entre eles. Então acompanhá-la até que a pessoa certa apareça. É a única coisa que ele pode e quer fazer. Mas Selena pensa que talvez, depois que ela partir, Aiden devesse poder fazer o que quiser. Quando o chá da tarde acabar, eles chegam à loja de roupas. Ao vê-la chegar, Vivian fica muito feliz. Ela não esperava que a mulher aceitasse seu convite e até especificamente convidá-la a escolher um vestido para aquele dia. A proprietária da loja, ao lado delas, apresenta entusiasticamente novos produtos. Este é para ir a grandes bailes. Este é para ir a funerais.
Este é para jovens senhoras que vão a chás. Ela queria agradar Selena. Afinal, se ela conseguir agradar a família do Duque, a loja não fará uma fortuna. Mas Selena só se importa com, além da entrada principal, a sua loja tem outras saídas seguras. Ela finge perguntar casualmente, querendo aprender o caminho, para que quando a oportunidade certa surgir para dispensar Aiden, ela possa escapar de lá. Nesse momento, uma comoção repentina vem de fora. Como se atreve uma pessoa tão baixa a tentar me parar? É Mia, a antiga melhor amiga da proprietária, que está furiosa porque os funcionários da loja não a deixam entrar. Lembrando-se daquele dia em que o banquete terminou, Mia voltou para casa. Ela foi severamente repreendida pelo pai. Coisa inútil. Eu te disse para agradar a filha do Duque. Mas você me fez perder tanta cara. Não participe mais dos planos da família do Duque. Já encontrei outro caminho. Desde então, Mia não viu Selena novamente. Ela nunca esperou encontrá-la enquanto comprava. Hoje, ela se vira para sair imediatamente. Mas Selena sugere que elas podem olhar roupas juntas. Afinal, nós nos conhecemos. No entanto, seu verdadeiro propósito é manter uma pessoa barulhenta por perto, para fornecer cobertura para sua fuga. Embora Mia esteja confusa, ela fica. Mas vendo outra pessoa em sua antiga posição, ela ficou extremamente irritada. Ela não pôde evitar discutir um pouco. Mas infelizmente ela perdeu. Os atendentes assistindo à batalha não conseguem evitar rir alto. Percebendo isso, Mia fica envergonhada e brava, reprimindo-os por zombarem dela. Os servos estão muito assustados para respirar. Selena não suporta isso. Aiden também está lá. Então ela lembra Mia que só ela pode repreendê-lo. Ouvir tal proteção faz o coração de Aiden disparar. Neste momento a mulher fala: estou um pouco fria, você poderia ir comprar um remédio para resfriado. O homem tira um pacote de remédio, indicando que não há necessidade de comprar nenhum. Ele trouxe alguns, além do remédio para resfriado. Ele também trouxe cobertores, remédio de emergência, sapatos sobressalentes e bolo de refrigerante. Selena se sente tanto feliz quanto triste. Ele é apenas uma pessoa tão pura, mas ela deve dispensá-lo. Então ela torna seu pedido específico. Eu quero pó para resfriado com sabor de morango. Deve ser em pó. Aiden não quer ir embora porque depois que ele se for, a jovem ficará sozinha. As damas ao redor que não conhecem a verdade, todas aconselham o homem a ficar tranquilo. Elas acompanharão Selena antes de ir. Aiden olha para trás repetidamente. Jovem dama, você vai esperar por mim aqui e não vai sair. Certo, a mulher permanece em silêncio por um tempo. Ela evita essa pergunta, pode ir Aiden. Enquanto isso, Aaron e Lucas chegam ao templo. Assim que chegam, um padre corre até eles, para os conduzir obsequiosamente ao templo. Afinal, todos querem agradar a família do Duque. Então suas vidas irão muito bem. Ao passar pela sala de oração, Aaron sugere rezar antes de sair, mas o padre os impede. Está muito sujo aqui. As pessoas que estão rezando são todas plebeias. Vocês dois são de status nobre, e definitivamente deveriam ir a um lugar mais nobre. Essas palavras fazem Lucas e Aaron franzirem a testa. Ser tão abertamente classista diante de Deus mostra que este lugar não é muito bom. Com certeza, ao saber que a família do Duque veio expressar gratidão, porque um padre havia ajudado anteriormente a filha do Duque. O padre que os recebe está radiante. Mas quando ele ouve que o padre era Ian, ele murcha novamente muito relutante. Ele se dirige para o porão, pensando que é um desperdício, que uma oportunidade assim de subir na vida. Foi para aquele garoto, ele chuta a porta e grita Ian, porque você não está saindo. Na visão dele, essa pessoa é apenas um cabeçudo, que só sabe rezar e não consegue fazer nada mais. Como ele pode ganhar dinheiro? Então, depois de apresentá-lo aos dois nobres, ele ainda fica na sala, relutante em sair. É Lucas quem pediu para ele sair 2 vezes. Isso o assustou, mas antes de sair, ele instrui Ian: não cause problemas para os 2 senhores. E não cause problemas para o templo, entendeu? Enquanto isso, Aiden, para comprar xarope frio de morango, para sua dama. Correu 8 quarteirões, mas não encontrou nada. O médico lhe diz que não existe isso. Nesse momento, Aiden fica inquieto, relembrando a expressão da jovem quando se despediram. Ele imediatamente corre de volta para a loja de roupas. Mas, infelizmente, ele chega um passo tarde demais. Neste momento, Selena tira sua linda roupa externa e muda para um vestido branco. Hoje é seu dia de morte, então essa pessoa, que até encontra cansativo andar, sobe inúmeros degraus para chegar ao mais alto dos sinos. Ela vai pular daqui, para acabar com essa farsa de transmigração. Durante esse processo, ela se recorda de sua vida anterior. Sua irmã na cama do hospital sempre a incomodava para ler esse romance, e ela chorava se não o fizesse.
A irmã é malvada, eu esperei a irmã vir. A irmã pode ir para a escola e trabalhar, mas eu não consigo fazer nada. Eu só posso ficar deitada na cama do hospital. Ela se sentia tanto irritada quanto impotente. Sua vida nunca teve um único dia para ela mesma. Finalmente, ela só podia segurá-la e dizer: "Não chore, a irmã vai ler para você." De repente, o sino da hora soa, fazendo a cabeça de Selena zumbir. Parece que a morte está a instigando. Suba as escadas mais rápido ou se as pessoas virem. Eu não vou conseguir morrer, mal sabe ela que Aiden, que voltou à razão, está correndo desesperadamente de volta para a loja de roupas. Infelizmente, quando ele chega ofegante, certamente não há sinal da jovem senhorita do lado de fora, diz o proprietário da loja. A filha do Duque está no vestiário. Então ela olhou para o relógio novamente e disse, surpresa: "Oh meu Deus!" Olhando por esse ângulo, a filha do Duque está lá dentro há bastante tempo, porque ela ainda não saiu. Aiden fica imediatamente alarmado. Ele está tão nervoso que seus punhos se cerram. Leve-me rapidamente ao vestiário. Então, desconsiderando a propriedade entre homens e mulheres, ele puxa diretamente a cortina, mas ao ver o espaço vazio dentro, seu coração imediatamente mergulha em um poço de gelo. Ele começa a lembrar das instruções de Lucas. Antes de sair, é isso, o que Lucas me advertiu. Seu rosto escurece, enquanto pensa sobre onde a jovem senhorita poderia ter ido de repente. Ele pensa na torre do relógio, e imediatamente se apressa para encontrar a porta dos fundos. Antes de sair, ele instrui o proprietário da loja: envie alguém para a mansão do Duque imediatamente, para relatar que a jovem senhorita foi para a torre do relógio. No entanto, o paradeiro da jovem senhorita deve ser mantido em segredo daqueles dois do lado de fora. Se rumores se espalharem sobre a filha do Duque, o homem diz apenas metade de sua frase, mas o proprietário da loja entende imediatamente. Enquanto isso, na mansão do Duque, o Duque já recebeu a mensagem. A filha, que deveria ter levado 4 cavaleiros ao sair, na verdade despediu os cavaleiros. O Duque imediatamente salta 3 pés de altura, e ordena que os cavaleiros se reúnam, e se dividam em grupos para procurar por Selena. A duquesa, trazendo chá, encontra essa cena. Não se preocupe, eu trarei Selena de volta. Alguém prepare meu cavalo. Enquanto isso, o ansioso Aiden está rapidamente se movendo pela multidão, então lutando para subir as escadas. No momento em que ele abre a porta, felizmente ele vê sua amada jovem senhorita, ainda sentada ao lado da janela da torre. No momento em que seus olhares se encontram, seu coração, que tinha subido à sua garganta, se acalma, mas não completamente. Ele estende a mão, jovem senhorita, mas Selena o impede. Não venha até aqui assim. Eles mantêm uma distância que não é nem longe nem perto. Ele implora para Selena descer de lá, e não o assustar. Ela realmente vira o corpo, mas pergunta por que você voltou. Não te disse para ir embora. Eu sei que por minha causa. Você teve um tempo infernal comigo aqui. Você definitivamente não pode ser curada. Eu não vou deixar você esquecer. Então coloque essas memórias de lado e tente seguir em frente. Seu caminho futuro vai melhorar. Mas Aiden neste momento não consegue ouvir nada disso. Ele só quer que a jovem desça. Ele não entende e pergunta em troca. A jovem também não pode seguir em frente. A mulher apenas responde, sinto muito. Ela decidiu andar apenas até aqui, em sua vida passada e presente. Ela está muito cansada por não ter amor, mas desejando amor, tendo amor, mas temendo amor com isso. Em meio aos gritos do homem para parar, ela se inclina para trás e cai rapidamente. Ao se aproximar do chão, ela suspira. O céu é tão azul que tais céus azuis e luz quente sejam deixados para aqueles que a amam. Vendo isso, Aiden não hesita. Ele faz um giro lateral e pula para baixo com ela, orando em seu coração, Deus, em todos os dias desde que você me deu poder mágico, estou disposto a arriscar tudo que tenho. Por favor, salve a jovem. Não a mate, não a deixe ter nenhum acidente. Talvez a sinceridade faça milagres. De repente, um círculo de luz floresce de sua palma. Em um instante, incontáveis fios de luz giram ao redor da mulher, retardando sua descida e até suspendendo-a no ar, dando a ele a chance de pegá-la. Mas no segundo seguinte, eles ainda caem de grande altura na floresta, e rolam por centenas de metros, sob um impacto tremendo. A jovem que Aiden estava segurando sai de seu abraço. Ele está ferido por toda parte, mas suporta a dor para abrir os olhos com dificuldade, checando imediatamente a condição da jovem. Felizmente a mulher está deitada não muito longe dele, mas neste momento, ela também está coberta de ferimentos e criticamente. Sua cabeça está baixa com sangue por baixo. Neste momento, o mundo de Aiden desmorona. Como pode isso? Como você pode me abandonar e ir morrer? Então ele começa a se culpar.
É toda culpa dele, por não cuidar da jovem senhora corretamente. É toda culpa dele, por não saber usar magia corretamente. Quando realmente era necessário, ele só pôde assistir impotente. Enquanto ela caía do prédio, ele se ajoelha ao lado da jovem senhora assim, ainda mais impotente do que quando era intimidado na infância. Neste momento, o Duque chega a cavalo. Eles viram luz perto, e não esperavam realmente encontrá-los aqui. Vendo sua filha coberta de sangue, o Duque a segura em seus braços e chora inconsolavelmente. Ele ainda estava um passo atrasado. Aiden apenas observa assim. Seu mundo perdeu toda a luz a partir de agora. De repente, um leve suspiro vem. O Duque imediatamente se anima respirando. Ela ainda está respirando imediatamente. Envie uma pomba-correio para o templo para encontrar Aron. Faça com que ele traga um padre com habilidades de cura. Aiden, que havia perdido a compostura, imediatamente volta a si. Pode ser que a jovem senhora ainda esteja viva. Essa descoberta faz com que ele suporte a dor severa. Para se levantar, ele pergunta. O Duque está indo para o templo. Chega. Encontrar um padre com habilidades de cura funcionará. Então ele se força a esquecer tudo mais, enquanto imagina a localização do templo em sua mente, e busca pela direção de Aron, murmurando: eu preciso ir para onde o Senhor Aron está. Eu preciso chegar lá. Embora Aiden tenha poder mágico, ele na verdade não estudou magia, o que ele pode fazer com apenas talento natural, mas inesperadamente com sua intenção. Uma luz estelar aparece, o Duque fica atordoado. Isso é magia ao mesmo tempo. Uma porta aparece diante de Aiden. Ele atravessa a luz ofuscante. Enquanto isso, Aron e os outros estão tentando convencer Ian a se tornar o padre exclusivo da mansão do Duque, mas Ian não se atreve. Ele parece ter sido ameaçado pelas pessoas aqui. Então, apesar de suas consideráveis habilidades, ele acha que é inútil, e até acredita que suas habilidades podem inadvertidamente causar problemas para o templo. Aron implora a ele. Minha irmã tem uma doença que os médicos não conseguem curar. Ela está como um vidro quebrado agora que pode se estilhaçar a qualquer momento, Senhor Ian. Por favor, ajude a nossa Selena. Quem teria pensado que enquanto estavam conversando, uma pessoa aparece de repente na sala com um estrondo. Ao ver que é Aiden, Lucas corre imediatamente para a frente, perguntando o que aconteceu. Aiden fica emocionado enquanto fala. Por favor, me ajude, a jovem está morrendo. Ela pulou da torre do relógio. A cabeça dela está gravemente ferida, e a condição dela é crítica. Após ouvir isso, Aron e Lucas gritam simultaneamente. Senhor, mas o homem hesita. Incerto se suas habilidades podem curar ferimentos tão graves. Aiden, coberto de ferimentos com lágrimas escorrendo. Por favor, senhor sacerdote. Eu não quero perder minha dama. Na mansão do Duque, Selena está deitada na cama branca e impecável. O sangue carmesim aparece muito vívido e continua fluindo incontrolavelmente. O médico permanece impotente diante dessa situação. Nesta situação, se a duquesa não tivesse sido amparada pelo marido, ela provavelmente teria desmaiado. Cuide dela para que descanse, mas a dama permanece teimosa. Meu filho ainda está entre a vida e a morte. Eu devo vê-la acordar, Selena. Mãe está esperando por você. Você deve acordar, no entanto. A consciência da mulher passa pela escuridão. Caindo continuamente, ela permanece calma sobre isso. Isso está levando ao inferno. Isso me convém bem. De repente, uma borboleta voa sobre, circulando ao redor dela e se recusando a sair. É você, Selena, finalmente. Eu consigo te encontrar. Seu final não foi tão trágico quanto na história original. Quando você morreu, você não estava sozinha. Nem triste, as pessoas ao redor. Todas se sentiam de coração partido pela sua morte. Então agora, por favor, pare de chorar e descanse em paz. Após um longo tempo, a mulher não ouve resposta da alma original, quando ela estende a mão para tocar o espelho à sua frente. O que reflete de volta é sua aparência como Selena. Por que isso está acontecendo? Justo então, uma voz chama atrás: irmã. Esta é a primeira vez que a irmã me vê com cabelo longo. Certo, eu também ganhei um pouco de peso. A pessoa que se aproxima é na verdade sua própria irmã. Selena abraça sua irmã apertado. Embora ela tenha sofrido muito por causa dela, talvez ela nunca tenha realmente ressentido sua irmã. Ela era simplesmente uma criança com um coração amargo, esperando por um pouco de doçura para tornar a vida mais suportável. A irmã a leva ao cinema do inferno, onde a tela exibe tudo da vida da mulher que foi abandonada pelos pais. Ela encontrou uma nova família, mas perdeu tudo isso novamente. Ela escolheu acabar com a própria vida. A mulher cobre os olhos da irmã. Você não precisa ver essas coisas. A irmã sorri e diz que já assistiu muitas vezes. Só agora ela entende. Que tipo de tratamento a irmã suportou antes? Posso perguntar à irmã uma questão?
quando a irmã tinha 10 anos. Você realmente planejou me matar enquanto eu dormia. A mulher fica em silêncio ao ouvir isso. Ela retira a mão. Ela ainda se lembra daquele ano, quando tinha 10 anos. Ela tirou uma nota perfeita e queria receber os elogios da mãe. Não só a mãe rasgou a prova, como também a repreendeu com raiva por ser insensível. Sua irmã está tão doente, e você tirou 100 pontos. Naquela época, ela segurava a prova amassada, se desculpando repetidamente. Então a mãe a chamou. Ela viu a mãe olhando amorosamente para a irmã adormecida. Aquela expressão tão doce que fez seu coração doer. Assim como o doce que seus pais lhe deram, antes da irmã nascer. A coisa que ela mais valorizava e desejava. Naquele momento, a mãe precisava fazer uma ligação, e pediu que ela cuidasse da irmã. Naquele instante, ela estendeu a mão, pensando que se estrangulasse a irmã agora, poderia recuperar aquele amor. Sua mão se aproximou cada vez mais do bebê adormecido na cama, que permaneceu, completamente alheia ao perigo que se aproximava. De repente, seu cabelo foi puxado e ela foi violentamente jogada de lado. O que você está tentando fazer? Sua ingrata, ela continuou implorando por perdão, dizendo que estava errada, e finalmente foi trancada no quarto escuro pela mãe. Suas lágrimas caíram descontroladamente. Naquele momento, ela se convenceu de que nunca poderia ser feliz novamente. Então, na época, a irmã realmente pretendia matar. Após uma longa pausa, ela diz à irmã que não. Eu não poderia te matar, porque eu não suportaria te causar dor. Você é minha irmã. Eu só estava tentando alisar suas roupas amassadas. Ao ouvir isso, a irmã a abraça apertado. Depois, a irmã surpreendentemente diz: a pessoa que chamou a irmã para este mundo fui eu. Acontece que todos possuem muitas vidas. Selena existe tanto como uma personagem no livro, quanto como a vida passada da mulher. A mulher fica completamente atordoada. Ao ouvir isso, então essa era sua vida passada desconhecida. Acontece que depois que a irmã morreu, ela assistiu do cinema do inferno, e viu todo o sofrimento que a irmã suportou. Por causa dela, seu coração doía profundamente. Ela nunca imaginou que a irmã que amava, e de quem dependia tanto por causa dela, foi isolada pelos pais e pelo mundo. Então, ela implorou aos seres divinos para dar à irmã uma chance de viver novamente em um mundo sem uma irmã doente, e sem pais egoístas, para viver uma vida naturalmente cheia de amor. Ao ouvir isso, a mulher fica chocada, depois radiante, por ser amada e estimada por tantas pessoas, e todo esse amor realmente pertence a ela. Então a irmã a aconselha a não viver mais pelos outros, e também não morrer pelos outros. Apenas seja você mesma, mas a mulher fala com desânimo. Eu não posso mais voltar, a irmã sorri brilhantemente. Não, você pode voltar, porque o corpo físico de Selena ainda vive. No templo, Aiden implora entre lágrimas. Eu imploro, farei qualquer coisa que você pedir. Por favor, dê à jovem uma chance de viver. O padre fica comovido com suas palavras e concorda em tentar. Lucas imediatamente ordena que a carruagem seja desmontada, para que eles possam voltar a cavalo. Aiden, no entanto, corre pasto para pegar a mão do padre. Não há tempo, eu o levarei de volta. Então ele murmura para onde a jovem está. Vá para onde a jovem está. Em um flash de luz azul, os dois desaparecem. Lucas olha em perplexidade. Quando esse garoto aprendeu magia? Mas isso não importa agora. Ele e Aaron também precisam voltar rápido. Inesperadamente, Aaron de repente desmaia. Sua compostura forçada finalmente se quebra. Ele grita de angústia, ele é um verdadeiro bastardo. Antes de partir, a irmã segurou sua mão, claramente dizendo adeus. Ainda assim, ele só se concentrou em se sentir feliz, que o relacionamento dele com a irmã havia se tornado mais próximo, vendo seu amigo em tanta dor. Lucas também se sente de coração partido. Ele ressentiu da mulher. Você deseja a morte tanto assim, que você abandonaria todos nós. Por que isso está acontecendo neste momento? Aiden, confiando na teletransporte, finalmente traz o sacerdote salvador de vidas para sua amada, ao lado da jovem. Embora ele mal consiga ficar de pé de fraqueza, ele diz ao sacerdote para ignorá-lo. Jovem, rapidamente. Vá rápido salvar a jovem. Ian olha para a mulher sangrando continuamente, com ferimentos tão severos. Eu realmente posso curá-la. O duque e a duquesa imploram a Ian para usar seu máximo esforço para salvar Selena. Ian respira fundo ao ouvir suas palavras. Então coloca ambas as mãos nas feridas de Selena e ativa suas habilidades de cura. Aiden, coberto de ferimentos, desaba para um lado, assistindo em silêncio à frente, observando sua amada jovem receber tratamento do sacerdote. Um companheiro o incentiva a ir se banjear e descansar. Aiden se recusa a ouvir, ele quer proteger sua luz. Ele não quer se afastar por nenhum momento.
através dos esforços incansáveis do sacerdote. Ele finalmente esgota toda a sua força. Então fecha os olhos e desaba. O Duque rapidamente chama pessoas para carregá-lo para seu quarto. Neste momento, o médico olha para a cama e descobre, com surpresa, que o sangramento da jovem parou. Todas as feridas externas se curaram. Ela passou temporariamente pelo período de perigo, mas a situação específica deve esperar até que ela acorde. Ao ouvir isso, a duquesa acaricia suavemente a bochecha da filha. Minha pobre criança finalmente salvou sua vida. Neste momento, o irmão que montou desesperadamente. E Lucas também retornou. Após confirmar a segurança de Selena, eles soltam um longo suspiro de alívio. Agora, todos esperam que a mulher retorne ao seu lado. Naquela noite, todo o manor do Duque permanece iluminado. Embora seja noite, brilha tão brilhante quanto o dia. Todas as empregadas e serventes, independentemente de suas posições, permanecem perto da porta da jovem, perguntando se poderiam ajudar de alguma forma. O chefe de cozinha mantém o fogo aceso continuamente, pronto para preparar sopa a qualquer momento. O mordomo diz a todos para irem descansar, deixando apenas aqueles de plantão à noite. Quão estranho é que a antiga vilã inegável, temida por todos, agora recebe amor e cuidado. Uma atendente pergunta à criada pessoal da jovem senhora. A jovem senhora vai acordar. Jane responde sem hesitação, que ela definitivamente vai. Isso deixa o homem curioso. Eu me lembro. Você não gostava de seguir a jovem senhora antes. Como você mudou, Jane diz. Não é todo mundo aqui igual. Qualquer um que tenha visto a jovem senhora nesses últimos meses ficaria tocado por seu calor. O homem também reflete com emoção. Quem poderia imaginar que a filha do Duque, antes arrogante e dominadora, se importaria com nós, empregados? Durante a chuva forte, ela seguraria o guarda-chuva sozinha, em vez de deixar os outros se molharem enquanto a protegiam. Os olhos de Jane se enchem de lágrimas ao ouvir isso. Então somos todos tolos, ela era tão terrível antes. E ainda assim nos emocionamos tanto só porque ela foi gentil conosco. Uma vez Jane chora incontrolavelmente. O homem observa impotente ao seu lado. Enquanto isso, a alma de Selena ainda vagueia, acreditando que não pode voltar. Mesmo que a irmã diga que seu corpo físico ainda vive, ela permanece em silêncio. A irmã a observa por um longo tempo, antes de perguntar cuidadosamente: você está com medo? Medo de que a família da irmã se sinta decepcionada com você. Sim, quando alguém que você ama de todo o coração busca repetidamente a morte. Quando a irmã pulou da torre, todos devem ter sentido uma dor indescritível. Após retornar, as coisas podem realmente ser como se nada tivesse acontecido. E se eles ficarem completamente decepcionados com a irmã? E se os pais biológicos dela começarem a não gostar dela? E se ela tiver que viver sob aqueles olhares frios? Seria melhor morrer assim. Mas a irmã estende a mão, tocando a bochecha de Selena. Irmã, olhe para cima. Você ouve aquelas vozes. Todas elas estão chamando a irmã para voltar. A mulher fica atordoada. Ela ouve atentamente aquelas palavras. Meu filho, volte para o lado da mãe. Não desista, minha filha. O pai está aqui, não percebendo. Seus pensamentos foram culpa do irmão. Minha pobre irmã, por favor, abra seus olhos, Selena. Não vou permitir que você morra assim. Jovem senhora, como pode me abandonar? Eu fiz você parecer tão bonita. Também estão o mordomo e o padre torcendo por ela. Mas o mais importante, há alguém cujas palavras trazem tristeza e urgência. Jovem senhora, você pode ouvir minha voz. Por favor, volte para o meu lado. Ainda tenho coisas que não te contei. As palavras de Aiden fazem a mulher corar. Neste momento, um trem passa roncando. Ao ver o trem, a irmã se sente aliviada. A irmã convocou esse trem subconscientemente. Você finalmente decidiu voltar desta vez. Selena não fica em silêncio. Sim, eu preciso ir. Antes de embarcar, as irmãs tocam as testas e se seguram pelas mãos. A irmã diz que é a primeira vez que dá um presente para a irmã. Ela espera que possa viver feliz por muito tempo. Por muito tempo, elas definitivamente se encontrarão novamente no futuro. Enquanto ela se senta no trem e acena adeus para a irmã, enquanto as engrenagens do trem começam a girar e se mover para frente. Inicialmente a irmã ainda sorri e chama por ela. O trem se move e ela se move com ele. Então ela começa a correr, o vento leva sua voz. Quando Selena não consegue mais ouvir o que ela diz, a irmã de repente grita alto. Eu disse que sinto muito. Eu não consegui entender o sofrimento da irmã. Membros da família não deveriam ser assim. Eu sinto muito, realmente sinto muito, irmã. Vendo a irmã chorar enquanto corre ao lado do trem, a mulher também grita de volta. Menina boba, pare de correr. Você pode se machucar nesse momento.
vendo a alma da irmã embarcar no trem voltando para casa. Os olhos da irmã se encheram de lágrimas. Ainda assim, seu rosto mostra um sorriso. Ela finalmente pode deixar de lado a preocupação em seu coração, acreditando que o futuro da irmã será cheio de flores em flor. Então ela pergunta ao ser divino: minha irmã é tola, não é? Eu tornei a vida dela tão difícil. Ainda assim, ela só se preocupa comigo. No final, me dizendo para não correr porque eu poderia me machucar. Ela agradece ao ser divino por dar à irmã outra chance de viver, para compensar aquele tempo não amado. Mas o ser divino diz: e quanto a você, isso é aceitável como preço agora. Neste momento a irmã coloca o dedo nos lábios. Isso é um segredo entre nós. A mulher cujos olhos estão igualmente cheios de lágrimas acorda da cama olhando para o teto familiar. Lágrimas ardentes escorrem dos cantos de seus olhos. Seu irmão ao lado dela percebe e sua expressão muda dramaticamente. Ele chama seu nome em descrença. Então grita alegremente por pai e mãe Selena. Selena acordou instantaneamente. Todos se reúnem ao redor de sua cama, perguntando se ela está bem. A mulher não diz nada, apenas observa todos com olhos lacrimejantes. Após confirmar absolutamente e positivamente, a mãe abraça sua filha fortemente em seus braços, porque ela está muito animada. Seu corpo todo treme, temendo que tudo diante de seus olhos seja um sonho. Embora Selena não faça som algum, ela usa toda sua força para estender a mão, acariciando delicadamente as costas da mãe. Tal cena de reunião familiar é testemunhada por Aiden. Nas proximidades, ele observa a pessoa que lhe causou tanta preocupação, mas não se aproxima. Em vez disso, ele arrasta seu corpo gravemente ferido para longe do quarto da jovem senhora. O coração que estava suspenso finalmente se acalma, e ele não tem mais forças para se sustentar. De pé, de repente, um par de pés aparece diante dele. Após olhar para cima para ver quem é, ele suspira pesadamente. Lucas. Sinto muito, você me avisou. Ainda assim falhei em parar a jovem senhora. Ela quase morreu, Lucas. No entanto, coloca a mão em seu ombro ao ouvir isso. Apoiando-o, a jovem senhora sobreviveu. Graças a você, claro. Eu deveria agradecer a você, mas se ela tivesse morrido, eu não teria te perdoado também. Nos dias seguintes, Selena se senta à janela. Todos os dias após acordar, ela não pronuncia uma única palavra. A criada pergunta diariamente: a brisa de hoje está muito refrescante. Vamos sair para uma caminhada. Mas independentemente do que ela diz, apenas o silêncio responde a ela. A criada parece preocupada e se vira para fechar a porta. Todos eles esperam que a jovem senhora recupere seu ânimo. Enquanto o pôr do sol gradualmente colore o céu de vermelho, ela costuma drapear roupas sobre a jovem, lembrando-a para não pegar um resfriado. Desta vez a jovem toca sua mão. A criada fica extremamente animada. Ó minha jovem, o que você quer dizer, pai, mãe e irmão? Eu tenho algo para contar a vocês. Os olhos de Jane imediatamente se iluminam. Ela está prestes a correr para compartilhar essa boa notícia, quando de repente uma mão a agarra. Ela vê a jovem olhando diretamente para ela. Após um longo silêncio, eu ouvi sua voz quando estava à beira da morte. Você chorou e me disse para abrir meus olhos rapidamente. Embora esta devesse ser uma cena tocante, Jane aperta a mão da jovem em retorno, dizendo curiosamente: que milagre, como você ouviu? Selena não responde, mas em vez disso acaricia sua mão. Obrigada, Jane. Obrigada por chamar meu nome e me trazer de volta. E imediatamente, os olhos da criada ficam embaçados e sua voz se embarga. Ela seca suas lágrimas enquanto diz à jovem, que estava realmente com medo de nunca mais vê-la. Outra criada a puxa para longe, observando a figura de Jane se afastar. Selena respira fundo e suspira pesadamente. O que deve vir, eventualmente virá. Eu devo lidar com as consequências dos meus erros. Em breve o irmão entra com um rosto radiante como uma flor. Naquele momento a irmã o espera. Ela está lá, pai e mãe sentam no sofá, vendo todos reunidos. O pai acena para a filha se sentar junto. O que quer que você queira dizer? Vamos sentar e conversar. A mulher parece não ouvir nada. Seus ouvidos preenchidos apenas com seu coração batendo descontroladamente. Então ela aperta seus lábios firmemente. Neste momento ela precisa de uma coragem imensa. Ela se ajoelha para pedir desculpas às pessoas que a amam. As 3 pessoas sentadas ficam atordoadas. A pessoa antes orgulhosa e rebelde realmente se ajoelha. O irmão imediatamente corre para a frente, perguntando o que há de errado com a irmã. Embora Selena sinta muito medo, mais medo do que quando estava em um prédio alto, se preparando para pular, ela ainda escolhe confessar, enquanto não consegue explicar tudo, sobre vidas passadas e presentes. Ela pode pelo menos admitir sua covardia. Eu não entendo muito bem como viver.
Eu me afastei de todos vocês e fiz vocês se preocuparem. Eu também traí sua confiança. Eu sou alguém que só machuca membros da família. Mas se você puder me perdoar neste momento, ela não pode continuar, acaba sendo que em comparação com morrer. Viver com esperança deixa a pessoa mais nervosa e em pânico. Neste momento, a mãe pega a mão dela. Selena, você é uma criança sem coração. Você causou tanta dor à sua família. Mas eu te perdoo porque sou sua mãe. Não importa quantas coisas erradas você faça. Eu ainda vou te amar quanto a como viver. Essa é uma pergunta eterna. Mas você só precisa lembrar de uma coisa. Se você é um pecador, desprezado pelo mundo e enviado para o inferno, eu também entraria naquele lugar com prazer, para te proteger. As palavras da mãe trazem lágrimas aos olhos de Selena. Só agora ela percebe que nesta vida, ela nunca foi abandonada por ninguém até sua morte. Talvez, os seres divinos deixaram que ela renascesse no livro, tanto para curar a dor de sua vida anterior, quanto para expiar seus pecados, para que no futuro, ela possa retribuir a todos com amor. Pensando nisso, suas lágrimas fluem incontrolavelmente, dizendo desculpe repetidamente, enquanto a família se abraça e chora junta. Lucas, do lado de fora da porta, não entra para perturbá-los. No dia seguinte, a luz do sol entra no quarto. Selena acorda com os olhos vermelhos e inchados. Tudo isso porque ela chorou demais ontem. Neste momento, ela olha ao redor das janelas brilhantes. As flores atraentes. Tudo parece excepcionalmente bonito. Diferente de antes, quando ela apenas considerava isso uma residência temporária. Agora ela realmente sente que este é o lar. Então ser amado incondicionalmente pelas pessoas traz tanta felicidade e segurança. A empregada também corre até lá, alegremente para vestir a jovem em um lótus, vestido de seda rosa. Então ela abre as cortinas, dando uma chance à brisa da primavera para entrar. Naquele momento a mulher também observa o jardim, cheio de cores da primavera Megumi. Você está bem a partir de agora. Eu viverei como Selena, não vou mais hesitar ou temer. Eu realmente espero vê-la novamente. Mas de repente sua expressão congela. É Lucas, ela o vê e o irmão coberto de suor. Aparentemente acabando de terminar um sparring. Aaron primeiro nota o olhar da irmã, e sorri como filho tolo de um senhor feudal, acenando e dançando enquanto pergunta se a irmã dormiu bem. Em contraste, Lucas olha para a mulher uma vez. Então imediatamente desvia o olhar. Selena possui grande autoconsciência. Sabendo que ele está bravo, ela pode entender isso. Afinal, quando alguém se preocupa tanto com você, e você pula de um prédio enquanto ele está fora, é muito doloroso. Então ela decide que da próxima vez que se encontrarem, se ele ainda estiver bravo, ela se desculpará ativamente. Aaron também nota a mudança de Lucas. Neste momento ele coloca a mão no ombro de Lucas. Se você ousar não gostar da minha irmã, eu vou te matar. Mas Lucas apenas suspira levemente. Ao ouvir isso, Selena deixa a janela e vê os doces que a criada trouxe. Ela imediatamente cai em contemplação. Estranho, eu estou acordada há vários dias agora, porque eu não o vi nenhuma vez. Porque Aiden gosta de doces. Sempre que ela vê sobremesas, Selena pensa nele. A criada assume que ela não gosta desses doces, e pergunta se deve trocá-los por outra coisa. A mulher não responde, mas pergunta onde está Aiden, porque eu não o vi. A expressão de Jane se torna muito artificial. Ao ouvir isso, e até mesmo sua resposta se torna evasiva. Vendo isso, a mulher imediatamente entra em pânico, sem se importar que o chá escaldante derrama em sua mão. Aconteceu algo com ele. O pai o puniu por causa do meu acidente. É tudo minha culpa. Eu deveria ter procurado por ele assim que acordei. Vendo a aparência apavorada da jovem, Jane rapidamente explica que não é o que ela pensa. Na verdade, Aiden está doente. Acontece que no dia em que ela despertou Aiden, quem se retirou silenciosamente da sala, desmaiou no caminho de volta para seu quarto com a ajuda de Lucas. Desde então ele caiu em pesadelo sem fim. Os sonhos são todos sobre o dia. A jovem pulou da torre. Sua pessoa amada desaparece, e ele corre freneticamente para encontrá-la. Sua pessoa amada está ao alcance. Ainda assim salta para o abismo suas palavras. Sinto muito ecoa em seus ouvidos. Incapaz de desaparecer por tanto tempo. Até hoje. Ainda as faz acordar de sonhos e dor no coração. Então ele fita as paredes pálidas atordoado. Então toma remédio, finalmente cobre o rosto e chora. Então revela um sorriso indescritível. Eu nem sabia que estava sendo usado ainda. Como um tolo, eu estive feliz por muito tempo, porque a jovem me tirou. Ela só me levou com ela. Para quê? Ela pudesse facilmente encontrar uma oportunidade de se matar. O que estou esperando neste momento? Alguém bate na sua porta, Aiden. O Duque quer vê-lo. O homem congela por 2 segundos. O que deveria vir finalmente veio.
Ele não quer enfrentar isso, mas não pode escapar disso no caminho. Seu companheiro o conforta. Não se preocupe demais afinal. A jovem sobreviveu graças a você. O Duque não o responsabilizará. Aiden não faz som ao ouvir isso. Mas e sua magia? Quando você aprendeu a usar magia? Ou você sabia desde o começo? Aiden não responde, ainda parecendo preocupado. Agora seu segredo de possuir magia não pode mais ser escondido, vendo sua aparência. Seu companheiro dá um tapa nas costas dele. Anime-se, você cometeu um crime. Seja forte ao enfrentar o Duque. Apenas diga que não sabe o que aconteceu. A magia era uma habilidade que surgiu instintivamente durante a emergência. Aiden aprecia muito o conforto de seu companheiro. Mas essa questão não pode ser facilmente ignorada assim. Afinal, a magia possui poder destrutivo. O Império tem sistemas de gerenciamento muito rigorosos para isso. Além disso, para se tornar um mago, é necessário passar por exames de qualificação. Ainda assim, ele escondeu suas habilidades. E se escondeu na mansão do Duque como um servo. Ser expulso seria uma sorte naquele momento. Se ele fosse acusado de ser um espião ou assassino, mesmo que o prendessem na masmorra subterrânea, para interrogatório ele ficaria indefeso depois. Aiden chega ao escritório, olhando para o Duque à distância. Ele não sente arrependimento em seu coração. Não importa quantas vezes isso acontecesse de novo. Ele ainda usaria magia para salvar a jovem senhora, mesmo que isso significasse morrer com ela inesperadamente. O Duque primeiro pede que ele levante a cabeça. Então sorri e pergunta como está seu corpo. O homem responde que na verdade está muito melhor. No dia anterior, o padre, com olheiras sob seus olhos, tratou suas feridas mais graves. Quanto ao motivo de não ter curado tudo de uma vez, principalmente porque o padre também estava muito fraco. Ele tinha acabado de terminar de lançar feitiços e desmaiou. Foi também nesse momento que Aiden descobriu que o padre na verdade foi enviado pelo Duque. Você também estava ferido, não é? Você provavelmente vai sofrer por vários meses. As palavras do Duque aquecem o coração de Aiden. Então, o Duque se levanta e apresenta o convidado ativamente. Lord Ellison, este é Aiden. Ao ver a aparência do convidado, claramente o homem congela no lugar. Ele não esperava que a outra parte fosse o velho de cabelo branco de antes. O velho sorri e o cumprimenta, surpreendendo Aiden. Ele não entende por que um poderoso mago do palácio estaria aqui a partir de hoje. Ele permanece em seu quarto e não sai. Jane menciona casualmente que todos dizem que ele pode ter ficado muito chocado ao testemunhar a jovem senhora cair, quando Jane percebe que disse algo errado. Já é tarde demais naquele momento. Selena, tendo descoberto o que aconteceu, pede a criada para embrulhar 2 pedaços de bolo para ela. Ela dá um a Jane, ambos para agradecê-la por seu cuidado e para pedir um favor. Você sabe onde fica o quarto do Aiden. Logo a noite cai. A luz da lua aparece nebulosa. O homem deita na cama dormindo. Do lado de fora da porta, a voz da jovem senhora soa de repente. Ao ouvir a voz da jovem senhora, Aiden imediatamente acorda. Mas ele não faz nenhum som. Ele fica em pé quieto ao lado da porta. Selena, que não recebe resposta ao abrir a porta, acha isso tanto esperado quanto um pouco decepcionante. Ela suspira, apoiando-se na porta e sentando-se no chão. Você não quer me ver agora. O outro lado da porta permanece em silêncio. Mas o homem também realiza a mesma ação que ela, ouvindo-a falar sozinha. Sobre tudo recente, eu entendo que você estaria bravo. E mesmo que você não queira me ver, você pode continuar fingindo que está dormindo. Na verdade, eu não me lembro do que aconteceu depois de pular. Eu só soube depois de acordar que você pulou comigo. Você não estava com medo naquela hora. Dizem que você também quase morreu. Porque você fez isso, não importa o que a mulher diga. Na noite escura, só há um murmúrio solitário dela. Até que ela faz aquela pergunta. Você não disse que tinha algo para me contar quando eu voltasse, o que era? Isso foi o fator mais importante, que influenciou a decisão de Selena entre a vida e a morte. Mas antes que Aiden possa reagir, ele ouve as vozes de atendentes de folga passando. Ao ouvir suas vozes, Aiden sai pela porta. Depois de fazer contato visual com a jovem, sentada no chão, ele imediatamente a puxa para seu abraço e fecha a porta. Depois de confirmar que as pessoas se afastaram e não há perigo, ele solta um suspiro de alívio. Mas, sentindo o perfume do cabelo da mulher, ele se torna alerta novamente, seu rosto cora. Ele empurra a jovem para longe, falando com leve reprovação, vindo ao quarto de um servo tão tarde da noite. E se você fosse descoberta? Ele fala enquanto puxa as cortinas fechadas. Naquele momento, a luz da lua filtra pelo tecido, criando ondulações em seu corpo. Selena senta na cama, olhando ao redor, suspirando. Então este é o quarto de Aiden, embora simples.
É muito limpo, ela lhe diz. Seu quarto é como você como pessoa. Então ela pega sua mão, vem sentar-se. Deixe-me olhar para seu rosto, apesar de se sentir profundamente injustiçada. Ao olhar para aquele rosto, o homem não consegue recusar neste momento. Selena fala, Aiden. Sinto muito, ao ouvir isso. As pupilas de Aiden se dilatam, mas ele permanece em silêncio. Mas começa a chorar incontrolavelmente. Dias de preocupação pela sua amada. Decepção por ter sido usado. E a dor de ser atormentado por pesadelos sem fim. Todas essas coisas não podem ser ditas, mas pesam muito em seu coração. Vendo isso, Selena fica um pouco apavorada. Ela diz a Aiden para não chorar mais. Ela vai valorizar a vida dela a partir de agora, e não buscar a morte. As lágrimas de Aiden param, mas ele fica tímido. Jovem senhora, você poderia, por favor, soltar minha mão? Só então. Será que Selena percebe que deve soltar a mão? Ao vê-lo chorar agora, ela realmente perdeu a compostura. Assistindo a jovem arrumar o cabelo atrás da orelha, o homem sente seu rosto queimando. Mas esta é a primeira vez que ele vê a mulher sorrir. Tão relaxadamente ele se sente muito feliz, ainda pensando nela pulando do prédio alto. Por favor, nunca faça isso de novo. Vendo a jovem deitada no chão, coberta de sangue, eu realmente. Enquanto fala, suas lágrimas começam a cair novamente. Selena entra em pânico, e rapidamente tira a sobremesa para acalmá-lo. Isso é um presente para você. Você ama bolo mais do que tudo. Venha experimentar ao ouvir que tem bolo. Aiden de fato, para de chorar. E se levanta para pegar um garfo na cozinha. Mas a mulher o agarra por que se preocupar com isso. Apenas coma assim. Diante do bolo de repente trazido à sua boca. O homem não se inclina para comer diretamente. Mas primeiro pega com as mãos. Depois abre a boca para comer ele mesmo. Enquanto a geleia de morango desliza para sua boca. Aiden se sente tão feliz. Não apenas porque o morango é aromático e doce, mas principalmente porque a luz da lua desta noite é encantadora demais. Vê-lo comer foi uma satisfação tão grande. Os lábios de Selena também se curvam para cima. Ela pensa, ainda bem que trouxe o bolo neste momento. Percebendo seu olhar, Aiden sente suas bochechas esquentarem. Ele pensa que estava apenas focado em comer, e negligenciou a jovem. Quem sabe ao ouvir suas palavras. A mulher diz, então me deixe dar uma mordida também. Depois disso, Selena ignora suas tentativas de impedi-la, e pega o bolo, dando uma mordida sem hesitação. O coração de Aiden pula, a jovem realmente comeu também. Isso foi o que ele havia comido. Ao ver a mulher à sua frente, exclama tão doce. O homem explode em risadas. A jovem às vezes realmente surpreende as pessoas. Desta vez, são as palavras do homem que fazem a mulher corar. Além disso, de repente, sua mão se estende, a jovem é como uma criança. Você ficou com tudo ao redor da boca. Selena sente que depois de sua viagem à porta da morte, a personalidade de Aiden parece ter mudado completamente. A partir de então, Selena avança para sua nova vida. Mas enfrentando essa nova vida, ela se sente muito desconfortável. Ela descobre pela primeira vez que, independentemente do status, todos aqui trabalham duro para viver. O pai se ocupa participando de reuniões nobres. A mãe se ocupa participando de atividades de caridade. O irmão se ocupa inspecionando o território. Todos vivem vibrantes e energeticamente, exceto ela. Então ela encontra a mãe e propõe ajudar com algo. Caso contrário, ela se sente muito ansiosa por dentro. Inesperadamente a mãe menciona sua infância. Naquela época você estava sempre ansiosa e inquieta. Sempre querendo se tornar alguém, ou realizar algo para provar sua existência. Sempre que algo ia um pouco contra seus desejos, você explodia. Embora dissessemos a você toda vez que a família te ama, independentemente de suas conquistas, você simplesmente não conseguia ouvir. Naquela época, Selena, vamos pensar devagar sobre assuntos futuros. Não é bom valorizar cada dia agora. As palavras da mãe lembram Selena de sua irmã. A irmã também mencionou sua obsessão, acreditando que só poderia viver se fosse útil para os outros. Talvez ela realmente precise aprender que amar e ser amada não deve estar ligada a interesses. Graças à orientação da mãe, a mulher agora se sente iluminada. Passeando pelo jardim, ela se sente extremamente feliz. De repente, Lucas à distância chama sua atenção. Ela instintivamente se vira e se afasta. Desde que acordou, os dois nunca trocaram palavras. Ela sempre lembrou da evitação do homem em relação a ela. Da última vez, depois disso, ela também evitou o homem, mas Lucas a vê e a alcança. Depois que ela corre uma boa distância. Para onde você está indo tão apressada? Eu vou te acompanhar se você estiver indo para seu quarto. Você parece estar indo na direção errada.
Selena diz pouco, apenas mantém a cabeça baixa e anda. Seu comportamento infantil diverte o homem. Eu não estou bravo, não fuja. Quanto tempo você vai continuar tão desajeitada? Só depois de ouvir isso é que a mulher se vira e pergunta se ele realmente não está bravo. Lucas não responde, mas pergunta em vez disso: você se sente mal por mim? Sim, eu sinto muito. Naquele momento, os olhos de Selena não parecem mais vazios. Isso deixa Lucas à vontade, pensando que provavelmente ela não buscará a morte novamente. Pensando isso, ele lhe diz: se você se sentir mal por mim, então me conceda um desejo. Selena afirma que se for algum desejo estranho, ela não concordará, observando sua figura se afastar. Lucas diz: então eu considerarei que você concordou. Depois daquela noite, Aiden volta à sua posição. Todos gostavam dele antes, mas depois de experimentar o resgate desesperado da jovem, ele se torna ainda mais o parceiro ideal nos corações das empregadas, e o incrível mago nos corações dos homens. Ouvindo a empregada contar a ela essas coisas, e vendo Aiden cercado por multidões, Selena inesperadamente se sente irritada, lembrando daquela noite em que ela lhe perguntou: o que você queria dizer depois que eu acordei? Aiden não respondeu. Não te disse que não era nada importante. Ela pediu à empregada para chamar Aiden em seu quarto. Imediatamente Jane saiu completamente confusa, sem entender por que a jovem senhora estava de tão mau humor ao lado delas. Lucas olhou para a mulher que estava perdida em pensamentos. Depois de bastante tempo, ele chamou seu nome e mencionou a ela que recentemente rumores estavam se espalhando lá fora, de que a filha do Duque havia se metido em encrenca. Seu destino desconhecido. Toda a família estava se esgotando, tentando dissipar os rumores. Ao ouvir isso, Selena sentiu que não poderia ficar parada e não fazer nada. Ela queria compartilhar o fardo com seus pais e irmão, então, seguindo a sugestão do homem, decidiu organizar uma festa na estufa. Quando ela aparecesse na festa ilesa, os rumores naturalmente desmoronariam sozinhos. O primeiro convite que enviou foi para a casa de Vivian. Ela só se lembrou dessa garota. Naquela época, Vivian estava rolando em sua cama, chateada porque Selena não havia comparecido à festa no jardim, que ela havia organizado, e havia desaparecido sem uma palavra, enquanto escolhia vestidos naquele momento. O convite chegou. Só de ouvir a palavra branca, ela parou de chorar. Segurando a carta, ela compartilhou com sua criada, maravilhada. Você sabe o que a Selena disse, querida? Ela me chamou de querida desde então. A mulher havia confrontado Mia com raiva da última vez. Vivian havia se apaixonado por essa mulher linda, e distante ela imaginou que o convite dizia: querida Vivian, meu desaparecimento naquele dia te assustou. Eu de repente me senti mal, foi minha quebra de etiqueta. Então eu gostaria de convidá-la especialmente para o baile na estufa. Por favor, certifique-se de comparecer também. Você poderia manter os eventos daquele dia em segredo entre nós. Segurando a carta, Vivian se sentiu profundamente angustiada. Quão pobre está a saúde da minha querida senhorita Selena. Eu definitivamente protegerei a reputação da minha melhor amiga. Eu devo responder que certamente comparecerei. Mas do outro lado, Mia, que não havia recebido um convite, estava muito irritada e imediatamente foi procurar seu pai. No entanto, assim que ela chegou à porta, ela foi surpreendida por vozes dentro. Ela estava confusa. Ela não tinha ouvido que alguém estava visitando hoje. Naquele momento, o homem encapuzado dentro estava fumegando de raiva. A família do Cal Branca, eles realmente roubaram o sacrifício, que eu cultivei com tanto esforço. O pai de Mia foi indiferente. A família do Duque não poderia possivelmente saber o propósito exato do sacrifício. Apenas encontre uma desculpa adequada para fazê-los devolvê-lo. Do lado de fora da porta, Mia se perguntava: o que é um sacrifício? E esta voz é tão desconhecida neste momento. O homem encapuzado percebeu a agitação. Ele imediatamente empurrou a porta. Mia não conseguiu desviar a tempo e foi descoberta. No dia seguinte, o padre Ian estava dando um passeio no pátio. De repente, Aiden veio correndo atrás de mim, ofegante. Ian perguntou sobre as lesões de Aiden com preocupação, perguntando como estava a recuperação dele, sabendo que ele tinha se curado, como se nunca tivesse se machucado. Ian sentiu tanto alegria quanto uma profunda gratidão, porque as pessoas aqui estão todas felizes, por eu ter ajudado na cura. Não preciso me sentir culpado por isso. Já tive dias tão significativos antes. Mas enquanto ele pensava nisso, Aiden lhe entregou uma carta. Isso parece ser do templo. Ao ouvir a palavra templo, a expressão de Ian mudou instantaneamente. Na verdade, suas poderosas habilidades de cura eram inatas. Quando criança, ele usava essa habilidade para ajudar aqueles que vinham ao templo, para rezar por bênçãos.
Ele se alegrava em poder curar os outros, mas o sumo sacerdote parecia não gostar disso. Mesmo tendo feito boas ações, ele sempre era severamente espancado. Depois os sacerdotes mais velhos o repreendiam com raiva. Você é um médico, como se atreve a imitar milagres? O sumo sacerdote havia ordenado que ele escondesse suas habilidades. Após ser espancado, o sumo sacerdote vinha ao seu quarto e lhe dizia que seu comportamento estava errado. Você quer sentir alegria provando suas habilidades, exibindo seu insignificante poder em nome de Deus. Você não acha isso vergonhoso? Ian foi assim manipulado, mesmo tendo intenções justas, e se sentia culpado por não ajudar aqueles que sofriam. No entanto, sob a manipulação do sumo sacerdote, ele começou a acreditar que suas habilidades eram um pecado, e usá-las era ainda mais hediondo. Então, ao receber a carta, ele procurou instintivamente Selena, sugerindo que deveria voltar ao templo. Ele tristemente mexeu nas mãos,